Boa tarde! Boa tarde a todos! Bem-vindo à nossa terceira edição do podcast Virei Mãe, o podcast mais legal sobre maternidade, que tem o intuito de trazer histórias, conhecimento, experiências de outras mães para você, né? Para que você também se identifique, para que você também aprenda, para que você se sinta mais segura ou para que você se sinta alertada sobre alguma coisa de repente. Então, é o podcast mais legal. E, bom, essa é a nossa terceira edição. A primeira edição foi com a minha amiga Yassamã. A gente falou bastante sobre o parto, um pouco antes do parto, um pouco depois do parto e alguns processos, né, na introdução alimentar, na amamentação. Depois a gente falou com a minha amiga Yonsun, desde lá da França, que ela explicou como que é diferente no momento do nascimento, como que é diferente morar em outro país, quais são as diferenças, o que ela sentiu. E hoje nós trouxemos aqui a minha amiga Fabiola Hellman, que vai falar sobre os marcos de desenvolvimento infantil, entre outros assuntos que a gente vai conversar aqui. Então, eu vou chamar a Fabiola aqui agora para conversar com a gente. Bem-vinda, Fabiola! Obrigada pelo convite, Sunshai. Fiquei muito feliz quando você me convidou, porque, claro, eu tenho uma filha só, né, de 2 anos, quer dizer, só não, porque uma dá bastante trabalho, mas agradeço aí pelo convite e espero ajudar outras mães aí pelo esse processo da primeira gestação, primeira maternidade. Sim, muito obrigada por ter aceitado o convite, né? Porque eu sei que é uma exposição, querendo ou não, é uma exposição. Então a gente acaba a gente sendo exposta, a gente acaba sendo talvez julgada às vezes. Mas esse não é o intuito, né? O intuito desse podcast é realmente trazer uma certa segurança para as outras mães, às vezes alguma coisa que a gente está pensando, será que é assim mesmo, não é? Ou acontece só com meu filho e aí a gente vem aqui e fala sobre esse assunto e muitas mães acreditam que podem se identificar. Mas então, muito obrigada por ter aceitado esse convite, né? Bom, eu sei que você já fez podcast, já fez outras coisas também, então eu falei, bom, acho que vai ser interessante. Vai ser, é legal porque a gente pretende retomar o nosso podcast sobre casamento, né? Que eu acho que Legal. são tópicos bem legais de trabalhar, tanto a maternidade quanto o relacionamento conjugal. Eu acho que tem que andar em sinergia, né? Porque justamente se você já tem um relacionamento, o próximo passo é a maternidade, né? Então é Sim, é isso. verdade. O relacionamento. Espero que a minha experiência possa ajudar você e outras mães aí que estão junto com a gente nesse canal. Certo, tá certo. Muito obrigada. Nossa, muito legal saber que, em primeira mão, gente, estamos anunciando aqui que o podcast, o podcast da Fabi vai voltar. Era bem legal aquele podcast. Eles tinham um quê meio engraçado, mas que trazia bastante informação, né? Achei bem legal mesmo. Isso. É bem interessante. E é verdade o que você falou. A maternidade, talvez, não sei se eu posso dizer desse jeito, mas a maternidade começa lá no casamento, né? Eu acho, porque tem toda aquela questão do relacionamento, do esposo, de você estar bem, os dois estarem bem, aí vem um filho, né? Então isso é uma coisa interessante mesmo de se De tratar. abordar. Uhum. Bom, Fabi, deixa eu pegar aqui as minhas perguntas para você. Tá, então olha, primeiramente eu queria perguntar para você sobre os marcos de desenvolvimento infantil, que é o principal tema, né? Porque eu sei que você trabalha, né, um pouco com essa área de fisioterapia, né? Além de Uhum. ser empreendedora, a Fabi, ela é fisioterapeuta, então essa parte eu acho que é uma coisa que talvez você observou melhor por estar relacionado também com a sua profissão, né? Então, queria que se você explicasse um pouquinho a questão, quais são os marcos, o que é importante observar nesses marcos, o que está dentro ali daquela linha de... Porque todo mundo fala, os bebês são diferentes, tal, mas tem uma linha, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho pra gente. Isso é bem legal, né? Eu não sou especializada nessa área de desenvolvimento infantil, mas, né, por eu ser mãe, eu sou fisioterapeuta e a minha especialização mesmo eu trabalho com gestantes, né? Então, eu trabalho Ah, no pré. legal. A ideia é que no futuro você me chame de novo e a gente fale sobre isso, mas Ah, que como legal, sim.
bem já me convidando, né? Mas tudo bem. Mas Não, já fica aí o convite. um dia, eu acho que o que mais pega, assim, eu falo por mim, pela minha maternidade, mas eu acredito que outras mães também são assim. A gente quer saber se o nosso filho tá normal, tá crescendo, tá saudável, né? Então, eu acabei me aprofundando um pouco mais nessa parte do conhecimento do desenvolvimento infantil. Por conta disso, né? Para saber se minha filha estava dentro dos padrões, do que é esperado. E aquela coisa, eu acho que a gente tem que estudar sim, tem que conhecer, mas não é aquela neura. Ai, minha filha não engatinhou ainda, não sei o que, já tem 6 meses. Ai, meu Deus, e agora o que eu faço? Tá atrasada, é alguma coisa, sabe? Você tem que conhecer, mas não viver dentro de uma neura, né? Conhecer para poder te libertar, não para te aprisionar. Né? Te aprisionar, Justamente. Então, o desenvolvimento infantil, ele abrange várias áreas, né? O primeiro é o desenvolvimento físico, né? Que você vai ver, o meu bebê, ele fica de bruço, ele se arrasta, ele se rola, ele engatinha, ele começou a andar, enfim, esse é o desenvolvimento físico. Aí a gente tem o desenvolvimento cognitivo, que você vai ver algumas ações. Ai, meu bebê tá sorrindo para mim. O meu bebê olha quando o pai chama, quando a mãe chama, ou ele chora quando é um estranho. Isso já é um desenvolvimento cognitivo. A gente também tem o desenvolvimento psicossocial, né? Que é justamente essa parte que a gente envolve o social, o ambiente, outros locais que você leva a criança, né? E tem o sensorial, que também é muito importante, na verdade é uma base, né? Que a gente, depois de adulto, a gente vê que muitas coisas que não foram estimuladas quando criança, a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Né? Então, sensorial é aquela coisa, diferente textura, diferente ambiente, temperatura, estimular toda essa fase, que também vai ajudar a criança a ir no futuro. Então, a gente vê muita coisa na internet, né? Hoje em dia tem muita coisa, a gente vive num tempo muito bom, tem muita informação. E tem várias formas de estimular a criança, né? O bebê tá com quanto tempo? Então, meu bebê vai fazer 1 ano agora, em dezembro. 1 ano, gente. Ai, meu Deus, que emocionante. Fabi, eu achei muito legal o que você falou aí. Tá, você quer fazer uma base relacionada com o meu bebê? Ou você quer ir ponto a ponto, falando sobre o físico, depois? Como você quer fazer? Vamos nos organizar. A gente pode fazer assim, ó. Eu vou falar alguns marcos que são bastante, né? Inclusive, depois, se você quiser deixar aí no canal no YouTube, eu posso disponibilizar aí para você botar esse arquivo, né? Ele é um arquivo que ele acompanha o desenvolvimento das crianças. Que legal. Daí pode botar ali na descrição no YouTube, eu acho que o pessoal vai gostar de baixar. Mas a gente pode começar assim, eu vou apontando alguns marcos, e aí você fala se você conseguiu observar ou se você não conseguiu, porque às vezes a gente não percebe, mas às vezes tem algum marcos que é tão forte na criança que a gente percebe bem, tá? Então a gente pode fazer isso. Como você vai ser então pode ser misturado mesmo, né? Aí você vai falando do físico, psicológico, beleza. Tá. Sim. Eu tenho umas perguntas sobre isso, tá? Vai lá. Tá. Então, eu vou começar pelo marco de desenvolvimento de 0 a 2 meses, tá? Então, os recém-nascidos, eles possuem poucas características, assim, mas eles têm muito predomínio de reflexos, tá? Reflexos primitivos. Então, eles não têm muitos movimentos por conta própria. Um dos principais e o que mais me incomodava durante a maternidade era o reflexo de Moro. Quando você vai botar o bebê na cama, ele fazia assim. Esse reflexo acordava a criança. Pra mim era horrível. Toda vez o bebê acordava. Toda vez. Não sei como é que é a sua experiência aí. Eu não tive muito esse reflexo de Moro. Por incrível que pareça, o meu bebê, ele dormia muito bem até 4 meses. O que eu sei que é uma exceção. Eu sei que é uma exceção. Não é exceção, mas eu acho que a maioria dos bebês não dormem bem até 4 meses, até 3 meses, né? O meu bebê, desde quando ele nasceu, ele dormia bem à noite. Durante o dia, não. Durante o dia, ele me demandava o dia inteiro. Mas pelo menos à noite, ele dormia bem. Só que daí, depois de 4 meses, começou, não sei, aí começou a virar diferente depois do marco do 4º mês, né? A gente tem um marco de desenvolvimento no 4º mês. Aí começou a não dormir mais e tal, mas eu senti um pouco o reflexo de Moro, sim. Mas não era tanto, eu não sei se é porque ele dormia bem à noite, mas eu sei que tem. Mas não foi tão forte, eu acho, mas percebi.
Já, pra mim, a minha filhinha até que dormia bem, assim, ela não tinha tanto problema. Desde recém-nascido dormia 4, 5 horas seguidas, né? Mas dormia muito no colo. Quando eu ia colocar na cama, No colo. é, para mim, eu sofri bastante com esse reflexo, mas nessa idade, até 2 meses, eles apresentam muito preensão palmar, que você coloca o dedinho ali e segura. Ai, que lindo, tá me segurando com a minha mão. É. Não, gente, é um reflexo. Desculpa, mãe, desculpa, pai, vovô, vovó. Não, ele não tá segurando você porque ele te ama, porque ele ainda não sabe. Ele tá segurando por causa do reflexo. E aí, tudo isso é involuntário, tá? Até 2 meses é muito reflexo, muita coisa. E o bebê ainda pensa que tá no útero. É uma fase bem. É uma fase de desenvolvimento externo. A gente fala que ela tá. É como uterina. Ela tá crescendo ainda fora do útero. Aí depois A chega os 4 meses. esterogestação, né, que eles falam. Isso. Daí chega os 4 meses que você falou que foi a fase da mudança. Por que que o bebê passa a dormir mal? Quando a gente vai fazer uma coisa nova, né? Eu não sei você, mas quando a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez, não é desafiador? A gente não fica nervosa, sua. É isso, né? Então, o bebê com 4 meses, ele começa a fazer coisas que ele nunca tinha feito, né? E aí que você Ele consegue. percebeu que ele não estava mais na minha barriga e começou. Justamente, é exatamente isso. Então, ele começou a ver o mundo como ele é, né? Não é mais só eu e a minha mãe, peraí, tem mais gente. Então, aí começa, sim, a fase em que o bebê começa a ter autonomia sobre os próprios movimentos e tudo mais. Interessante. Uhum. Então, aí, a partir de 4 meses, é interessante você pensar assim, ó, não quer dizer que com 4 meses o seu bebê vai fazer isso, né? Ele tem bebê que é adiantado, que vai começar a fazer com 2 meses, tem bebê que demora um pouco mais. O que é normal? É normal que seja entre 2 e 5 meses, né? Que ele comece a apresentar isso. Então ele começa a elevar e sustentar a cabeça, ele começa a ficar com o pescocinho mais durinho. Se você colocar ele de bruços, ele levanta para observar. O que mais que ele faz? Cadê minhas folhas que eu tô perdida aqui? Quando que ele começa a sorrir? Foi com uns 2 meses ele começa a sorrir, não é? Ele Mas faz também é um parte. reflexo, ou Não, não? ele tem um reflexo. Os primeiros sorrisos é um reflexo que a gente chama de sorriso social, tá? Então, os primeiros sorrisinhos lá que só a gente vê é um sorriso social. Mas a partir dos 2 meses, você vai ver, né? Eu percebi, não, eu percebi que era social. Porque o primeiro sorriso do meu filho, gente, foi para o ventilador. Eu achei engraçado. É que a gente tinha um ventilador de teto. No outro lugar que a gente morava, tinha um ventilador de teto. E aí eu não sei se ele, tipo, porque ele não enxergava bem, né? Mas eu acho que ele via uma coisa grande, sabe? Ele via que tinha uma coisa grande lá. E aí o primeiro sorriso dele foi pro ventilador. Mas aí eu acho que foi, tipo, mais um reflexo, sabe? Eu vi que tem uma coisa ali, sabe? Tipo assim. Aí Isso. depois que a gente foi vendo que ele foi desenvolvendo outros sorrisos que era mais mesmo, tipo, uma comunicação, né? Depois, Uhum. mais pra frente. É isso mesmo, né? Os primeiros sorrisinhos, eles são que a gente chama de sorriso social, que é um reflexo como se fosse para manter a sobrevivência, né? Então a gente está falando de um ser que ele é totalmente dependente. Então, vamos supor, se você encontra, claro, isso a gente está falando não é uma realidade, né? Mas vamos supor que às vezes acontece, você encontra um bebê, ele te dá um sorrisinho assim, você não vai ter a ânsia natural de querer salvar ele, né? Então, por causa Você vai disso, ter a empatia, né? Aquela coisa. então é social, mas depois de uns depende, uns 2, 3 meses ali, ela entra nessa fase do desenvolvimento aí dos 4 meses. A gente fala que é o marco de 4 meses, mas pode acontecer um pouco antes. E aí passa a ser. Aí ele vê o papai conversando, ele sorri, vê a mamãe, né? O legal que você falou aí que ele sorriu pro ventilador é justamente nessa idade o estímulo ideal é fazer coisas com contraste, né? Então, principalmente branco e preto, tem uma coisa que contrasta bem, desenhos branco e preto, ou brinquedos que tenham mais esses contrastes, porque chama mais a atenção deles por causa da pouca visão ainda, que eles não têm a visão totalmente estabelecida. Mas é Ô, isso. Fabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu senti. Não é dificuldade, mas eu ficava sentindo um pouco incomodada, é porque eu não sabia muito bem como brincar com o bebê quando ele tinha só 2 meses, por exemplo. Uhum. Então, tipo, geralmente você. Como você pensa sobre isso? Que geralmente o pai tem que ficar lá brincando com o bebê quando ele tem 2 meses ainda, ou tipo, só
tipo, sobrevive normalmente, assim. Porque eu lembro que, tipo assim, tem que estimular o bebê, tem que fazer aquilo e tal. Só que às vezes eu ficava, como ele não se mexia muito, né, 2 meses ainda, aí eu tive um pouco de dificuldade, eu ficava incomodada, eu ficava assim, gente, o que eu posso fazer com o bebê de 2 meses, né? Tipo, o que eu vou brincar? Porque ele não segura nada ainda, É. ele não faz comunicação ainda, né? Então, eu ficava sempre pensando, eu ficava pesquisando às vezes, mas eu sempre tinha aquele incômodo. O que será que eu posso fazer com um bebê de 2 meses que ainda não responde, ainda não se mexe? É. Então, essa fase, que nem eu falei pra você, é uma fase que ela tem muitos reflexos, até que se a gente for tentar fazer alguma coisa, ele vai apresentar mais os reflexos, né? Mas o ideal de estímulo para essa idade é colocar no tummy time, colocar ele deitadinho de bruços, de barriguinha, né? De uma forma que ele consiga respirar, apoiado de ladinho. Geralmente eles ficam mais de ladinho, assim, você deita. Eu fazia muito com a minha filha, eu colocava ela na cama, mas também se quiser colocar no tapetinho, que é o ideal, até porque no tapetinho você consegue se movimentar mais. E aí existem uns livrinhos de contraste, que você vê que tem um espiral, ou tem várias bolinhas, branco e preto, e mostrando, né? Ele não vai apresentar não vai tentar pegar, Resposta? não vai porque não é esperado para a cidade tentar pegar fazer alguma coisa, mas acaba estimulando a visão, estimulando a curiosidade de querer pegar no futuro, né? Que é o próximo passo. Mas o ideal é só colocar. Então, Pode. Então, tipo assim, então mesmo que a criança não responda, é importante ir mostrando e estimulando, porque às vezes a gente tá lá mostrando e a criança não dá nenhuma resposta, você fica pensando, eu acho que não adianta fazer isso, né? Mas então acho que é bom. Você acha que é bom Uhum. apresentar para a criança, mesmo que ela não responda, tenha paciência, Sim. mostre o livrinho, e isso vai ajudar de alguma maneira. Sim, vai ajudar, tá? E assim, ó, nem todas as crianças, todos os bebês toleram ficar de barriga para baixo. Vai ter criança e existe. A minha filha ficava, mas eventualmente ela tinha muita cólica. Nesses momentos que ela tinha cólica, ela não gostava, entendeu? Então, de colocar. Então, coloca, vira. O que eu gostava de fazer bem, eu pegava assim, dobrava a perninha, girava ela para cá, girava ela para cá, ficava brincando na cama, movimentando. Tá? Não tem uma regra assim, faz isso todo dia. Não, faz. Isso, além de ser um estímulo motor muito bom para ela, é um estímulo cognitivo sensitivo muito bom, porque aproxima o vínculo, né? A mãe tem um vínculo muito próximo que é a amamentação. Mas o pai pode fazer isso, pode ajudar, pode estar fazendo essa parte também. Isso é algo bem interessante, tá? Legal, legal, muito legal. Tá bom, então vamos passar pro próximo nível. Uhum. Qual que seria o Tá. próximo Então, aí marco? o marco aqui é o de 4 meses, tá? Então, entre dois, que era até o que você já ia falar, entre 2 e 3 meses, a criança já sorri espontaneamente, ela consegue elevar e sustentar a cabeça, ficar de bruços. Você vai ver que com essa idade, com 4 meses, ele tenta já querer botar a mão assim para se empurrar quando você coloca ele de bruços, né? Então, ele começa a ficar mais forte essa região cervical. Cervical. Isso. O desenvolvimento, ele ocorre sempre dessa parte, crânio, que a gente fala, caudal. Então, você vai ver que andar é o último passo que a criança faz. Porque começa sempre de cima para baixo. Então, o que a gente vai estimular? A gente vai estimular primeiro o pescoço, depois a gente estimula tronco, fazendo movimentos para ela ficar sentado, depois a gente estimula a parte de engatinhar e depois andar. Então, é sempre dessa parte do desenvolvimento. Nossa, isso é muito interessante. Na verdade, tipo assim, é uma coisa que parece óbvia, mas eu nunca tinha pensado desse ponto de vista, de que realmente é de cima para baixo, tipo, da cabeça pro pé, digamos assim. É por isso que o último é andar. Interessante. Isso, a Muito gente fala interessante, muito né, isso. gente? E a gente fala isso porque na fisioterapia, quando a gente pega algum paciente que lesou alguma coisa, a gente sempre vai fazer os mesmos passos. Crânio, caudal. Vou desenvolver primeiro braços, fortalecer, para depois abdômen, para depois membros inferiores. Então, isso é importante porque a gente segue e vai ser na vida inteira, sabe? Então, é muito legal a gente saber disso. E nos Muito 4 meses, legal. Não tinha. é, nos 4 meses, a gente também ele começa a levar a mão na linha média, que a gente fala, né? Então, os bebês começam a trazer a mão na frente deles. A partir daqui, eles começam a se interessar pelo que tem na frente deles.
vontade de pegar um objeto, vontade de passar a mão fazer carinho, né? Você vai ver que ela tenta pegar, botar o dedo no nariz, começa a fazer essa parte. Ô, Fabi, eu tô dando risada porque eu não sei se é. Eu não sei se é porque sua filha é uma menina, porque você tem uma menina, mas no meu caso do menino, em vez dele fazer carinho nele mesmo, às vezes a unha dele tava grande e ele acabava machucando a cara dele. Em vez de fazer carinho, ele fazia. Porque ele é mais bruto, né? Eu não sei se todos os meninos são assim, tá, gente? Não tô generalizando. Mas meu menino é meio. Ele é meio brutinho, né? Então, tipo assim, eu dei risada porque acho que a menina é mais Imagina. delicadinha, né? Talvez ela faz assim e tal. Meu bebê não, ele já, sabe, tipo, arrancar assim, faz assim e tal. Então, por isso que eu dei Uhum. risada, mas interessante que ele começa a descobrir, né? O rostinho, as mãos. Legal. Principalmente as mãos, você vê que eles prestam atenção, que eles. Nossa, o que é isso? Era muito bonitinho, que a minha filhinha ficava fazendo assim com as mãozinhas olhando. Eles se descobrem, né? Fabi, só nesse assunto, já que eu entrei nesse assunto, né, do ser menino ou menina, você acha que os marcos de desenvolvimento, eles acontecem diferente para menino e para menina? Ou você acha que é mais ou menos igual, com um pouco de diferença, assim, sutil? Então, a tabela que existe hoje, né? Ela é padrão tanto para menino quanto para menina, tá? Uhum. Porque assim, apesar dentro dos meninos existem características muito peculiares de cada bebê e dentro das meninas também. Então a gente tem que falar cada bebê é diferente. Então por isso que eles estabelecem um prazo, né? Por exemplo, aqui, ó, deixa eu mostrar para você. Engatinhar. Engatinhar pode acontecer de 6 meses a 1 ano. Entendeu? Então, tipo assim, o que é esperado dentro do normal? Que dentro do que é típico, né? Que a gente fala, não é que é normal, é típico, né? É comum acontecer que seja dentro dos 6 meses até 1 ano de idade, né? E aí o que for fora disso é atípico, né? Que daí a gente tem que buscar, que deve ser algum atraso, por algum motivo, e entender o que está acontecendo. Então, não é separado os marcos de desenvolvimento de meninos e meninas. Eles são colocados dentro de um prazo, tá? Então Independente pode de ser ser. que tenha uma menina que vai ser mais rápida e pode ser que tenha um menino que vai ser mais rápido. Não tem essa Sim, diferença, tá? não. De bebê Então, para bebê. que nem assim, os filhos da minha sogra, por exemplo, andaram com 11 meses, né? Daí todo mundo esperava que a minha filha fosse andar com 11 meses também. Só que não, ela andou com 12 e alguma coisa, entendeu? Então Sim. eles eram menino e menina, só que andaram com a Ah, mesma tá. idade, entendeu? Então, Também essa questão da levantada, né? O meu bebê também, eu acho que é porque eu não estimulava muito ele no tummy time, porque eu acho que ele não gostava muito, né? Toda vez que eu botava, ele chorava, e aí eu tinha, como eu sou mãe de primeira viagem, né? Eu não tinha muito jeito, né? Assim, então eu acabava não deixando ele tanto tempo. Depois, quando ele cresceu um pouquinho, assim, lá pra depois dos 3, 4 meses, aí eu deixava um pouco mais. Mas eu percebi que ele levantou um pouco mais tarde, talvez, do que outros amiguinhos quase da mesma idade. Eu acho que ele levantou um pouco mais tarde, mas aí depois que ele conseguiu levantar, se desenvolveu, engatinhou normal, né? Só que então é como você falou, às vezes a gente espera isso porque é da família, né? Ou é porque a gente vê outros casais, outras crianças, né, acontecendo isso, mas se tá dentro do típico, né? Então tá tudo bem, é, certo? exatamente. Porque é involuntário, né? A gente que é mãe, a gente sempre compara o nosso bebê com outros. Não tem, não faz isso, não é bom, não é saudável. Mas a gente sempre, porque a gente fica, se a gente vive aqui no nosso mundinho com o nosso filho, pra gente tá tudo certo. Mas quando a gente vê outras crianças, a gente quer saber se tá dentro do padrão, né? O padrão que é o ideal, Sim. né? Se que é saudável, né? Que a gente já. Eu falei que depois que eu virei mãe, olha só que loucura. Eu sempre imagino os piores tipos de acidente, as piores coisas que pode acontecer com a minha filha. E aí eu Ai, meu perguntava, Deus. tipo assim, ó, eu penso assim, vai quebrar o carrinho, o carrinho dela vai quebrar o negocinho e ela vai ir embora, sabe? E é bem assim, penso umas nóis. E aí a minha mãe falou que ela também tinha Eu também tinha isso. esse sentimento de que, tipo assim, a criança vai subir ali, vai cair, vai quebrar o galho, vai cair, sabe? E aí eu sempre falo, nossa, Mas é mãe, é coisa de mãe. e aí eu conversando com outras mães eu vi que era normal. Então é normal a gente
querer comparar e querer ver se tá tudo bem, sabe? O que a gente sempre tem que Uhum. entender que a gente tem que fazer tudo isso dentro do que é saudável pra gente também, né? Porque assim, Sim, toda mãe tem preocupação com seu filho, né? Então a gente tem que se sim. preocupar de forma saudável. E assim, ó, apresentou algum atraso, que nem eu tava falando pra você. A minha filha, ela até ficava no tummy time, só que também não tolerava muito. Eu não, apesar de eu ser fisioterapeuta, eu colocava Uhum. e ficava pouco tempo e tal, e ela não se arrastou, né? E eu achei que ela ia pular o engatinhar, porque ela não queria engatinhar, ela queria Hum. só se puxar para ficar de pé. Então eu dei um passo atrás. Ah. Eu fui estimular o engatinhar, porque para mim é importante que ela Uhum. engatinhasse, entendeu? Para outras Sim. mães não ligam muito, mas para mim era. E eu queria que ela engatinhasse, ver ela Uhum. engatinhando. Então eu comecei a estimular o engatinhar, e ela engatinhou depois de 6 meses. Eu acho que ela tinha 8 meses quando ela foi engatinhar. Então, Hum. O meu esposo mesmo, ele falou que ele não engatinhou. Eu achava isso, eu não sabia que isso era possível, né? Tipo assim, eu não uhum, sabia que esse tipo de coisa era possível, porque eu ficava pensando assim, é normal, né? A criança começar a levantar e ela vai querer andar assim, de engatinhar e depois. Mas meu esposo falou que não, que ele só arrastou e depois já levantou. Mas sim. isso não aconteceu com meu filho, né? Não Então, aconteceu, mas engraçado que com ele aconteceu. com meu esposo também aconteceu isso. Ele não engatinhou, Ah, ele pulou direto de se arrastar para andar. Então, por isso que acabou andando rápido também, né? Porque como pula uma fase, né, hum, que ia desenvolvendo, acaba andando mais rápido. Só que eu queria que ela passasse por essa fase, então eu já queria sim, forçar a sim. menina, já comecei a estimular ali o engatinhar. Na verdade, eu queria Uhum, fazer essa pontuação, já que eu falei isso, que eu não sou maluca de querer fazer minha filha uhum, engatinhar, gente. É porque, assim, existem alguns estudos que comprovam que a criança que engatinha, por ela ter esses estímulos na mão de palpar para engatinhar, ela acaba se desenvolvendo melhor em áreas de ciências exatas, matemática, ciências, matemática, física. Então, existe já uma comprovação científica disso, que esse estímulo sensorial na mão desenvolve essa parte cognitiva. Então, por isso que eu quis insistir, sabe? Então, não sou maluca por querer insistir uma coisa. É por isso. agora, eu não sei se o pessoal vai falar assim, ela é maluca porque ela estimulou, ou ela é maluca porque ela estimulou porque ela quer que o filho seja de ciências exatas. Não por isso. Mas é porque tem mais Não, tô brincando. facilidade. Mas porque tem mais facilidade para aprender, né? Eu sei porque, assim, é uma área que eu gosto, né? Apesar de eu ser fisioterapeuta, adoro essa área de exatas, mas, assim, é para não ter dificuldade. Se posso estimular, né? Se é uma coisa que pode ser estimulada quando criança. E também ajuda Aham. muito na parte de equilíbrio. A gente pensa que, nossa, só a sensibilidade, o sensorial que a gente estimula na mão, ela ajuda muito no desenvolvimento do equilíbrio do adulto no futuro, né? Então, uma criança que Uhum. engatinha, você vai ver no desenvolvimento. O pessoal que engatinha, eu falo muito pro meu marido, que ele tem zero equilíbrio, tá? Eu falo por isso, porque ele pulou engatinhar, que se ele tivesse engatinhado, ele era melhor nessa parte. É, engraçado. Não, mas nossa, é muito interessante essa informação. Eu tô aqui brincando, né? Fui brincando, terminar o podcast e o pessoal que é de humanas vai estimular o filho para pular a parte do engatinhar. Tô aqui brincando, mas não, mas eu entendi o que você quis dizer. É porque eu acho que não é só. Eu não vi os estudos científicos, né? Mas talvez é porque não é só a questão das partes exatas em si, mas eu acho que tem a ver com a parte lógica, né? Porque às vezes, Uhum, mesmo dentro de uma área de humanas, por exemplo, ou artística, humanas, tem a parte lógica, né? Então, por uhum, exemplo, até no balé mesmo, o balé, ele é uma parte que talvez você pode pensar que é mais pro lado da humanas, mais pro lado de artes, né? Só que para você entender o balé, gente, você tem que ter muita inteligência lógica, porque é uma matemática na sua cabeça, entendeu? Então acho que é mais nisso, né, também. É um uhum. estímulo mais ali para a parte lógica, a parte de equilíbrio, como você falou, né? Uhum. Então, nossa, muito, muito legal. Não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que talvez tenha a ver com isso, né? Isso, mas é isso. Porque não necessariamente quer dizer que tem mais facilidade, vai ser um engenheiro ou algo assim, não. É porque o lobo que estimula no cérebro é um lobo que tem esse tipo cognitivo, né? Tem esse comando cognitivo, que é justamente essa parte mais desenvolvimento lógico, essa parte mais. E também estimula essa parte motora do equilíbrio.
Bem legal. Agora que você falou isso, eu consegui entender melhor por que que isso estimula. Porque eu tinha gostado da informação de que estimula, mas eu não tinha entendido muito bem por quê, né? Mas agora eu entendi. Que é porque quando, tipo, ele força no chão, estimula o lobo do cérebro. Então faz Isso. muito sentido, realmente. Eu até tinha visto um vídeo, por exemplo, quando você ajoelha, estimula uma parte do cérebro, né? Por exemplo, quando você faz oração, você ajoelha, aí estimula uma parte do cérebro, que ajuda a tomar decisões e tal, né? Uhum. Então, quando ele apalpa assim no chão, isso estimula uma área do cérebro para desenvolver aquela área. Isso. Interessante. Isso, é exatamente isso. O fato dele estar ali apoiado estimula um lobo do cérebro ali que é responsável por essa parte do desenvolvimento. Por isso que essas crianças acabam desenvolvendo um pouco melhor essa parte, tá? Mas não necessariamente que ele vai se direcionar para essa área de estudo, tá? Entendi. Mas Agora ficou claro. isso é muito legal. Isso é muito legal. E, É muito e interessante, porque a gente não pensa muito nisso, eu acho, não. no dia a dia. Mas tem tudo isso, E realmente. é esse estímulo e tem muito outros, né? Claro que se a gente fosse numerar, como você falou, o próprio ficar de joelhos, né? Existem vários posicionamentos que vão estimular para várias coisas diferentes. Tem posicionamento que estimula a fala, tem posicionamento que estimula o contato social, enfim, inúmeros, né? Graças a Deus a gente tem aí a ciência que sempre avança bastante nesse aspecto. Legal. Agora passando, se o tempo tiver falando demais, você sempre me fala, tá? Pelo amor de Não, Deus. eu acho que tá legal. Eu tô adorando, né? Espero que o público esteja gostando. Na verdade, eu nem sei se a gente tem muita gente assistindo, né, gente? Porque o meu canal ainda é um canal muito pequeno. Mas eu quero fazer cortes, né, desses vídeos, as partes mais legais, pra postar. Eu sempre falo isso, né? Aí eu nem postei ainda os dos podcasts anteriores, porque eu sou a minha única funcionária, gente. Eu sou funcionária para cuidar do meu filho e também para cuidar aqui do meu podcast. Mas eu vou postar as partes mais legais lá no canal do Instagram. Inclusive, eu posso postar esse papel também, essa pesquisa lá, se o pessoal quiser ver. Tá bom? Mas eu tô adorando, Fabi. Vamos continuar. Se não der tempo de falar tudo dos outros pontos, não tem problema, porque esse é o ponto principal, eu acho, né? Tá. Então, pode continuar. E aí, depois dos 4, né, dos marcos dos 4 meses, a gente tem 6 meses, né? Então, 6 meses é uma fase também muito legal, de muita descoberta para a criança, porque ela costumava ficar sempre deitadinha, né? A gente fala que o bebê sempre tá vendo aquilo tudo no plano mais horizontal. Então, a partir dos 6 meses, é esperado que ela passe a sentar sem apoio, que ela consiga rolar, se ela tá deitada de barriga para cima, vira de barriga para baixo. Geralmente nessa fase é onde acontecem as primeiras quedas do bebê, né? Aconteceu muito comigo, foi Nossa. desesperador, né? Então a minha filha não rolava, da noite pro dia rolou, daí virei de costa 1 segundo para pegar uma fralda, ela caiu da cama, né? Ai, meu Então, Deus. Ai, o mesmo coração, como é que fica? porque, gente, vocês é assim, é incrível, é da noite pro dia, tá? Ela não dá sinais. É isso que eu ia comentar. É isso que eu ia comentar, gente. É muito interessante umas coisas. Porque a gente sempre fala assim que as coisas não acontecem do nada, né? Que elas vão se desenvolvendo. Mas é muito interessante o bebê. Tipo assim, um dia ele não sorri, aí no outro dia ele acorda sorrindo. É assim, entendeu? E como você falou, um dia ele não rola, do nada ele rolou. Aprendeu a rolar naquela hora lá que você botou a fralda. Inclusive. Justamente. Então, assim, claro, eles vão treinando, só que vão se mexendo e tal, mas você nunca espera que vai conseguir assim de uma vez só. Então, a minha filha, minha filha ela se arrastava para trás nessa época. Eu lembro que ela se empurrava, tipo, como se fosse descer da cama, sabe? Ia se arrastando para trás. E aí ela rolou e se arrastou e foi pro chão. E mais, fiquei nervosa, como toda mãe, né? Nossa, toda mãe. Mas Imagina. não, foi horrível, né? Foi desesperador. Mas tudo bem. Porque você não sabe o que fazer, né? Gente, quando é uma queda assim que não é tão perigosa, mas que foi uma queda, eu não sei você, Fabi, mas eu sempre fico assim, gente, o que eu faço agora? Eu levo ela no médico? Ou eu espero pra ver se tem uma reação? Sabe, eu sempre fico assim, o que eu faço? Aí eu tenho que ficar vendo, né? Será que foi muito grave? Será que não? Mas aí, mesmo que não foi tão grave, você fica meio assim, meu Deus, mas eu queria checar se tá tudo bem, tal. Mas você não vai no médico só porque, ela bateu a cabeça ali na porta, tal. Sabe, é uma sensação, gente, que não te deixa em paz. É bem, É isso bem mesmo. complexo. No meu caso, né, ela, como eu falei, ela tava escorregando, então ela caiu de bumbum e depois ela bateu a cabeça, né? Ah, tá.
Então, eu olhei, não tinha nada, não tinha. Por mais que eu entenda, eu falei assim, eu preciso de uma paz para minha cabeça para saber se tá tudo certo. Então, imediatamente eu levei ela no pediatra, tá? Para ele avaliar. Então, Preciso de paz. é, eu preciso ter certeza que tá tudo bem. E assim, ó, se você é uma mãe mais preocupada e quer levar, tudo bem. Se você acha que você confia no que você tá vendo ali, tudo bem também, sabe? Mas como é uma criança muito pequena, eles sempre classificam pela altura, né? Se ela caiu de uma altura que é a altura dela, por exemplo, a minha filha tinha, acho que fez 40 centímetros, sei lá. Então ela caiu da cama, foi muito maior do que a altura que ela tem. Então a gente sempre Ah, leva. tá. A Sociedade Brasileira de Pediatria ela sempre orienta quando a bebê cai de uma altura maior a que ela tem. Tá? Então, Nossa, é legal essa informação. Eu não sabia. é, Não sabia. então eu acho que se ela tivesse caído de 30 centímetros, eu também levaria, porque eu gostaria de ter certeza que está tudo bem, né? Mas, enfim. Mas no final estava realmente tudo bem. Ele avaliou, ele fez os mesmos testes que eu fiz e ele, tá tudo bem. Ele ainda disse assim para mim: mãe, fica tranquila, essa é só a primeira vez, tá? Aí ela vai cair muitas vezes ainda. Ah, meu Deus, obrigada por me deixar mais tranquila agora, médico, doutor. Mas a nossa vida é essa, né? Tentar todos os dias É que eu salvar o acho nosso bebê do que. acidente. Mas eu acho que nessa fase aí de 6 meses, né? Não é nem a questão de cair, porque eu acho que, claro, ela caiu porque ela rolou, você não viu, tal, tá, foi pegar a fralda, mas eu acho que eles batem muito a cabeça porque eles estão sentados e aí eles, tipo, caem assim, né? Do Uhum, nada. E é muito difícil ficar lá toda hora assim, né? Tipo, segurando. é, E de uma certa maneira a gente meio que tem que deixar um pouco a criança tentar se equilibrar, né? Então, mesmo que eu sempre tava, tipo assim, sabe, meio que ao redor. Mas eu lembro que muitas vezes, não muitas, né? Mas assim, algumas vezes eu lembro que ele batia assim a cabeça de por ele leve. estar sentado e ele caía, né? Mas era Uhum. de leve, mas eu ficava com aquela aflição interna. Meu Deus, meu bebê bateu a cabeça de novo agora no chão. O que eu faço? Eu comprei até um capacete para ele, aqueles de proteção, assim, de bebê. Só que ele não ficava muito, ele não gostava, É. arrancava, não ficava muito. Mas aí com o tempo ele foi se acostumando. Não foram tantas vezes assim, mas é que pra mim parecia que, tipo assim, meu Deus, mais uma vez, sabe? E aí eu ficava meio que desesperado. Mas era. Isso aí acontece muito, eu acho, por causa que ele tá naquela fase de querer sentar, né? Aí vai caindo, perde o equilíbrio e tal. Isso. E é que nem você falou, faz parte, né, do desenvolvimento. A gente acaba ficando preocupado, mas faz parte, porque ele vê que ele tá caindo, as primeiras vezes ele não consegue pôr a mão para se apoiar, mas conforme ele vai Uhum. caindo, ele vai vendo que mais no futuro ele vai apoiando, vai botando as mãos e vai conseguindo se manter sustentado. Ele só entendeu, o bebê ele aprende por experimentação, né? Então, você vai ver, um dia ele caiu, bateu a cabecinha ali. Aí no outro dia ele vai tentar se apoiar, vai bater também. E no outro dia ele já vai com um pouco mais de força. Não, se eu segurar melhor, agora eu não vou bater. Então é isso, né? Às vezes a gente quer super Ô, Fabi, proteger. é isso que eu ia falar. Uma pergunta polêmica. Não sei se é polêmica, mas eu acho que talvez é. Você acha, assim, que a gente tem que tentar proteger? Você acha que não tem que proteger de jeito nenhum, que a criança vai aprender com ela mesma? Ou você acha que tem que ter um equilíbrio ali? Tipo, você protege um pouco, mas deixa ela cair um pouco. Como é que você acha? Eu acho assim, ó, sempre vou partir, claro, cada mãe pode fazer, o filho é dela, ela faz o que ela quiser, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que partir para um bom senso, né? Claro, deixa o bebê explorar, deixa o bebê mexer, pegar as coisas, mas cria um ambiente seguro, né? Você não vai deixar ele explorar onde tem um monte de coisa que ele possa se cortar, se machucar, se bater a cabeça. Hoje em dia existe muitos aqueles tapetinhos de EVA, bota o bebezinho que é muito pequeno, bota explorar ali em cima, deixa ele rolar para um lado. Eu sempre fazia isso, eu deixava no chão, e aí você pode ficar despreocupada, deixa ali, ele pode fazer suas coisas, você já tá aqui do lado, você tá dobrando uma roupa, fazendo alguma coisa, e tá explorando. Então, ao mesmo tempo, se você super protege muito, eu vou deixar ele só aqui, então você acaba Meu limitando, colo. acaba Deixa limitando aqui no meu colo. acaba limitando essa experiência, esse estímulo que a criança poderia ter, né? Então, eu falei, ele aprende por experimentação, né? É, hoje a gente super protegeu muito e a gente não fez isso. Com certeza, quando ela for maiorzinha, ela vai querer fazer, ela vai fazer, vai experimentar. Vai andar descalço. Quando era bebê eu não deixei andar descalço, mas quando ela for maiorzinha, com certeza ela vai experimentar. Mas quanto antes a gente proporcionar isso para a criança, melhor. Porque o bebê, ele tem muito mais neurônios do que um adulto, gente. Vocês não têm noção a quantidade de neurônios que o bebê tem, muito mais.
Então, quanto mais a gente Sério? estimular esse bebê, seja sensitivo, motora, psicossocial, quanto mais a gente estimular, mais fácil vai ser para ele aprender as outras fases que ele vai passar, né? Hum, Desde desenvolvimento motor, quanto aprender a ler, escrever, se comunicar, ir ao banheiro. Então, a gente tem que aproveitar isso, porque a gente tem uma página em branco e pode se aprender muitas coisas. Então, por isso que é bem legal. Eu sempre sou da pessoa que vai estimular bastante de forma segura, né? Sempre que você for estimular, botar o bebê num ambiente seguro, de uma forma que ele não vai se tipo machucar. assim, ele tem que ser estimulado, mas não quer dizer que ele precisa bater. Tipo assim, ele precisa bater a cabeça, vamos pensar assim, né? Mas ele não precisa bater a cabeça com um monte de força no chão duro. Ele pode Sim. bater no chão um pouquinho mais leve, tranquilo, que ele vai aprender do mesmo jeito. Uhum. Digamos assim, né? E assim, você vê, o bebê você pôs ele sentadinho, ele cai pro lado, não tem problema você pôr umas almofadas assim do lado. Mas deixa ele perceber que ele caiu, sabe? Porque ele Uhum. perceber que ele caiu vai ajudar ele na próxima fase, que é justamente se apoiar para não cair. Então é isso, às vezes as Entendi. pessoas assim, ai, segura, não bota aqueles monte de coisinha do lado assim pra ele Tá não. caindo! Aí você vai. Tá caindo, tá caindo! Aí você vai. Segura a criança. Então, é Engraçado. isso. É importante a gente dar segurança, mas também é importante a gente deixar que eles estimulem, como é que é, se desbravem o ambiente que eles estão vivendo ali. É legal, Hum, né? entendi. Dessa Ô, parte. Fabi, deixa eu só perguntar uma coisa. Esse desenvolvimento psicossocial, ele tem a ver com, tipo assim, quando ele se relaciona com outras pessoas, é isso? Isso, outras pessoas, né, diferente dele, né, no caso os pais, os avós, né, e também outros ambientes, né, por exemplo, é um bebê que só fica em casa, um bebê que não sai, ele vai ter um tipo de desenvolvimento. Agora aquele bebê que vai numa pracinha, que escuta outras vozes, escuta os sons dos animais, barulhos, ambientes externos, isso já é um outro tipo de desenvolvimento. Então, o psicossocial, ele está envolvido com essa capacidade psicológica e relacionado ao social, entendeu? A capacidade psicológica e social. E com quantos meses você acha que ou é recomendado, ou que você acha que é mais seguro ou melhor para começar esse estímulo nesse desenvolvimento social? Quando ele está pequenininho ainda, ou depois dos 6 meses, 9 meses, quando ele já responde? Olha, depende, não existe um padrão, né? Ó, você pode sair com o seu bebê de casa no outro dia, se você quiser, né? Você tá com ele em casa. Eu saí muito cedo. Eu sempre ia com a minha filha, botava no carrinho, a gente ia na pracinha, a gente andava. Isso não quer dizer que ela vai ter contato com outras pessoas, tá? É o legal de estar em outros ambientes. Nossa, eu lembro que eu sempre levava ela para uma pracinha perto de casa. E eu lembro o dia que ela começou a perceber as árvores, que ela ficou olhando e Hum, queria ver as árvores, sabe? Então, tudo isso é um uhum, estímulo que a gente vai oferecendo para ela, né? Então, para a criança, sim. para o bebê, no caso. Essa parte você não precisa, eu vou esperar 2 meses, porque existe uma recomendação de sair com o bebê depois de tomar as primeiras vacinas para ficar mais protegido. Isso se você vai ficar num ambiente com outras pessoas, Com muita né? gente e tal. Com muita gente. Eu também. Na primeira semana. Não, acho que na primeira semana não, porque eu tava operada, né? Mas acho que depois de 2 semanas a gente já saía já, mas não com outras pessoas, né? Com outras Uhum. pessoas eu demorei, acho que uns 3 meses por aí, É, mas para sair assim eu saía. Mas esse sair do ambiente já ajuda no estímulo social. Aí depois sim. mais pra frente contactar com outras crianças, outras pessoas. Uhum. Acaba ficando meio inevitável, não sei como foi aí pra você, mas aqui pra mim, todo mundo queria vir visitar e todo mundo queria conhecer o bebê e é inevitável, né? As pessoas querem conhecer e saber, é sempre a chegada de um novo membro na família, todo mundo tá muito empolgado. Mas Hum, tem pessoas que querem ficar um pouco mais fechado, mais restrito, tem gente que quer ficar um pouco mais livre. Eu com 2 meses, quando ela tinha 2 meses, a gente foi viajar para visitar minha família em outro estado. Né? Então ela tomou as vacinas, a gente viajou. Então, mas depende muito de cada pessoa, né? Eu sempre saí, acho que ela tinha 7 dias, a gente já foi no shopping. Então, assim, depende realmente de como você está se sentindo, porque também tem aquela coisa que você está ali hum, no pós-operatório. Eu fiz parte cesárea, estava no pós-operatório, e até você sentir vontade de sair de casa, então hum. depende muito. É, mas uhum. Mas Para mim assim,
eu acho que também ajuda muito na mentalidade da mãe, né? Da mãe ajuda. Assim, eu não queria ficar todo o tempo só dentro de casa. Então, e também às vezes a gente não sabe, por exemplo, às vezes o bebê quer dormir ou então o bebê tá chorando, então a gente sempre saía pra poder, sabe, realmente o que você falou, ver outros ambientes pro bebê e pra gente, pra mim e pro meu É, esposo, né? A gente gostava de sair pra andar ao redor, andar na floresta, andar. Eu não sei se a gente chegou aí em algum lugar fechado, assim, tipo restaurante. Talvez a gente foi até. Acho que até a gente foi até no restaurante, assim, com o bebê pequenininho, porque ele ficava ali no carrinho dele, né? Então a gente não sentia que tinha um perigo, assim, né? uhum. Essa questão de não ter vacina ainda e tal. Mas eu acho que ajuda muito também a questão dos pais, né? Nesse caso, né? Porque você tá ali, toda aquela tensão pós-parto, os hormônios e tudo, então isso ajuda bastante. Mas é claro que cada um gosta de um jeito, né? Porque eu É. acho que se você sai de casa e fica com aquela neura, ai meu Deus, eu vou pegar alguma coisa, não sei o quê, aí é melhor não sair, né? Agora, se você tá dentro de casa e você não tá se sentindo bem, quer sair, então, aí eu acho que você pode sair, né? Não tem problema. E se você é aquela mãe que é mais preocupada, ar livre. Não existe coisa melhor para bebê do que pegar tipo um ar livre, sabe? Ir para um parque, pegar Uhum. fazer uma caminhada, nem que seja dar uma volta na quadra, sabe? Isso era muito bom. Eu sempre Uhum. fazia isso, né? Também eu gosto muito de tomar sol, né? Sair num horário que tenha bastante sol, que fica aquela. Que o sol ele estimula muitas coisas, né? Muitos hormônios bons, né, pra gente. E aí, então eu sempre saía 10 da manhã, fazia uma caminhadinha com ela, né? Levava no carrinho. Então isso é bom, sabe? Toda essa parte Uhum. é muito bom para essa parte ambiente para as crianças. Ver que ela está saindo de um ambiente ajuda muito, né? Então eu Sim. sempre indico. Tá. E qual que seria o próximo daí, Fabi? Qual que é o Ó, próximo marco? Tem mais alguma coisa que você quer falar desse marco? aos 6 meses tem outras coisas, tem introdução alimentar, né? Que a partir do momento que a criança consegue ficar sentada, ela vai introduzir o alimento, sólidos, né? Sim. É, também ela começa a perceber a permanência de um objeto no ambiente, por exemplo, ela se tinha esse objeto aqui, né? Eu tô com esse objeto aqui em cima da mesa, ela percebe que ele tá aqui, se a gente tirar ele, ela sente falta, ela começa a perceber isso Hum, também, consegue a partir de 6 meses elas conseguem, elas apresentam aquele estranhamento quando vê uma pessoa estranha que elas não gostam, começa a chorar, não quer ficar no colo. É a partir de 6 meses que elas conseguem reconhecer bastante essa parte do rosto das pessoas, né? Então, hum. a minha filha gostava muito de pessoas com expressão forte, né? Então, quando aquela pessoa que dá aquele sorriso, eu acho que é porque eu sou assim, eu tenho muito expressiva. E ela gostava muito Engraçado. quando ela via Eu pessoas, acho que ela meu filho gostava. também. Eu não sei explicar. Eu não sei se é isso. Eu acho que tem uma coisa a ver com a expressão da pessoa. Tinha pessoas que meu filho adorava, tipo, ele sorria pra pessoa. E tinha pessoas que ele não falava muito, mas eu acho que tinha a ver com a expressão da face da pessoa, realmente. Tipo, Uhum. não sei. Geralmente é alguém mais alegre, não sei. Mas é É. engraçado isso, né? Que eles começam a responder mesmo. Isso é pela questão do desenho mesmo, que como eles veem a expressão, tem aquela pessoa que tem aquela expressão mais forte, tem uma pessoa que é mais neutra, né? E aí ela realmente ela apresentava assim, é comum as crianças apresentarem reações diferentes a diferentes pessoas por conta disso, elas percebem as expressões, é muito legal. É muito E, legal, é. e aí, com 6 meses, eles começam as palavras de uma sílaba só, né? Lá, 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 babá, mamamamã. Mamamá. A partir daí elas começam, que é já justamente uma introdução para fala. Uhum. Aí, desde 6 meses, a gente vai pular para os 9. E toda vez que tiver esses marcos, gente, toda vez que isso acontece, muda totalmente a característica da criança, tá? Então, se é uma criança que está dormindo bem, ela vai passar a dormir mal. Se ela começa a ficar muito apegada. Isso a gente, hoje em dia, se fala muito sobre salto de desenvolvimento, né? Então, o que é esse salto de desenvolvimento? É essa fase. A criança apresenta um, a criança apresenta um marco de desenvolvimento, ela começa a passar por aquilo que é novidade para ela, então ela muda totalmente as características. Por quê? Porque ela precisa se sentir segura, porque é algo novo, então geralmente fica mais chorosa, mais manhosinha, mais quer Uhum. colo, tá? É. Então, claro, o aconselhável é sempre você
fornecer para a criança um ambiente para aquele desenvolvimento. Então, se ela se sente, por exemplo, aqui, o bebê começa a sentar sem apoio, né? Então vamos estimular ele a sentar sem apoio, coloca ele sentadinho, fazendo com segurança, faz uma brincadeira de jogar o corpinho para o lado e para o outro, para que aquela experiência seja uma experiência que ele se sinta bem, que ele se sinta feliz. Porque eles sentem muito medo, gente. É igual a gente quando a gente sente alguma coisa, quando a gente vai fazer uma coisa nova. Pensa, vou fazer uma coisa nova. Vou andar de skate, sei lá. Nunca andei. Nossa, você vai andar. Quem dirigiu, a primeira vez que você dirigiu, é difícil. As pessoas que não vai dirigir a primeira vez, não fica aquela coisa, perna treme, sabe? O bebê, ele passa pela muitas mesma coisas. Sim. Entendi. Então, Nossa, é uma boa comparação essa questão de dirigir com a criança, porque é real, os adultos sentem mesmo, né? Muita coisa, meu Deus, eu vou dirigir e tal. Interessante, realmente. Então, ô Fabi, mas assim, ó, se você não estimular a criança para todas essas coisas, ela vai desenvolver do mesmo jeito, né? Certo? sim. Mas aí é bom estimular, você acha que é bom estimular para que ela se sinta mais segura, mais à vontade? Seria isso? Isso. Todas as crianças vão passar por todas as fases, né? Pode ser que às vezes pula uma, pula outra, é comum que às vezes aconteça, mas todas as crianças vão passar, tá? Todas as crianças típicas vão passar por essa parte de desenvolvimento. Só que quando você estimula ela e faz atividades para ela ficar mais confortável, ela passa isso de uma forma mais branda, tá? Então, a minha filha, por exemplo, claro que cada criança é de um jeito. A minha filha, quando passava por isso, ela tinha 1, 2, 3 dias que ela ficava assim, que ela não dormia direito à noite, que ela ficava super agitada, só queria colo, tinha que ficar o tempo todo com ela. Então, mesmo assim, mesmo estimulando, mesmo fazendo tudo, ainda ela precisou desse apego, sabe? Desse carinho, desse momento de você estar junto, sabe? Ela precisava. Mas depois que passava, era 2, 3 dias, ela já voltava tudo ao normal, só que com uma nova atividade, fazendo uma nova, como se fosse, subiu de nível, sabe? Então, Interessante. eu creio que ela passava assim mais rápido por essas etapas difíceis por conta disso, tá? Então, Tá. tem outras crianças que eu conheço, outras mães que também têm bebê da mesma idade que acabaram, foi um pouco mais difícil. Mas também depende, porque cada um acaba experimentando de uma forma, né? Como eu falei pra você, eu, na primeira vez que eu dirigi, eu fiquei morrendo de medo, mas teve pessoas que meu irmão não sentiu nenhum medo, por exemplo. Parecia que ele já nasceu dirigindo. Então depende muito também de cada pessoa. Sim. Mas Interessante. a gente entender que antigamente se pregava muito, a criança é muito manhosa, não dá colo, deixa assim, deixa no carrinho, sabe? Eu sempre falo, nossa, vai passar tão rápido, gente. E todo mundo fala que passa rápido. Você vai deixar de dar 2 colo para seu filho 1 dia, 2 dias, 1 semana. O que vai, vai passar 2 anos, ele nunca mais vai querer seu colo, e aí? Você perdeu uma oportunidade de dar um colo, sentir o cheiro da cabecinha, porque eu nunca vi uma coisinha tão cheirosa que a cabecinha de um bebê. Não, é verdade. Eu também sou dessas. Se eu sinto que o meu bebê precisa de mim naquele momento, eu sempre dou colo. Eu assim, é claro que eu não vou deixar ele fazer uma coisa que é perigosa, é claro que não. Tipo, sabe, aquela mãe que deixa você fazer tudo. Igual o vídeo da mãe que viralizou aí na internet. Não sei se vocês viram. A mãe que queria, a criança queria, assim, sentar na janela, enfim. Assim, é claro que eu não vou. Acho que tem, claro, os limites e tal, mas eu acho que nessa fase, né, principalmente nesse primeiro ano, a criança, ela precisa. Eu acho, né? Pelo menos eu sinto assim também, pelo meu instinto de mãe, eu sou muito assim. Se eu vejo que ele tá passando, que o meu bebê também era assim, ele ficava uns 3 dias choramingando, não sei como fala, choroso, ele ficava uns 3 dias choroso, às vezes até com o meu esposo, porque geralmente meu filho vai bem com o meu esposo, né? Só que às vezes, quando passa por esse salto de desenvolvimento, ele não quer ninguém, ele quer só a mamãe. Então, ele fica só querendo a mamãe, só quer ficar na mamãe, não quer nem ir pro chão, às vezes. Mas aí não tem problema, eu fico esse tempinho com ele, né? E aí é legal que realmente você vê que deu uns 3 dias ele volta ao normal. Parece que ele sente que tá tudo bem com ele e ele volta ao normal. É bem interessante. Eu também sou dessas. Eu acho que não tem uma razão para não. Eu sei que tem várias teorias, né? Mas pra mim, assim, como mãe, primeiro que eu não consigo, eu acho, fazer isso, tipo, largar a criança lá.
Eu acho que eu não consigo fazer isso. E segundo, que eu acho que... Porque eu acho que eu recebi isso dos meus pais, e aí eu acho que eu penso que abraçar sempre vai ajudar, sabe? Em vez de largar. Não sei, é uma coisa que eu aprendi assim, né? Então, não sei se tem outras teorias sobre isso, enfim. No fim, o instinto, eu sempre falo assim, a gente nasceu, o bebê nasce uma mãe, né? Porque a gente desenvolve um instinto para saber se a criança está chorando de fome, se a criança está chorando, está com dor, você sabe o que é, né? Assim, por mais que a gente tenha aquela insegurança de ser uma mãe de primeira viagem, tudo mais, mas eu tenho que dar um colinho, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer assim. Ou a criança está começando a falar, só você entende o que ela está falando. E a gente entende. E a gente entende. A criança fala blá, 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 e você fala, ele quer comer isso, né? Tipo assim, a outra pessoa olha e fala, oi? Não deu pra E pior entender que a gente nada. entende. Porque é isso, gente. A gente conhece mais do que ninguém. A gente já estava num relacionamento muito antes do bebê nascer, tá? Então, É a gente verdade. sabe que pode, o que acalma, o que não acalma. Então, acho que a gente primeiramente tem que confiar no nosso instinto, se achar assim. Claro, eu não consigo deixar chorando também. Em nenhum momento eu consegui. Todas as vezes, até quando eu estava muito cansada, que eu queria realmente ficar sozinha num quarto, sozinha, eu não conseguia, né? Porque gente, me incomoda muito mais um bebê chorando do que um bebê não chorando. Então, mas, enfim, cada pessoa acaba levando uma linha de raciocínio de acordo com a sua É, realidade também, porque nem todas as pessoas têm essa realidade de estar sempre disponível ali com o bebê, né? sim, Gente, sim. tem Às gente vezes que você às vezes trabalha. tem gente que sai da licença da maternidade, ele já tem que voltar a trabalhar, inevitavelmente tem que colocar numa escolinha, né? Então, a gente tem que fazer o melhor. Eu acredito que todas as mães vão fazer o Dentro da melhor realidade. dentro da sua própria realidade. É. E aí, Suncha, só para E não não tomar que ela muito não tempo. queira, né? Às vezes a pessoa tá indo trabalhar, mas não é que ela queria deixar a criança lá chorando, Sim, ela teve que ir, né? Não é que ela acredita no raciocínio de que é para deixar chorando, mas às vezes não. é a necessidade, né? Então, às vezes e dói, né? Dói muito na mãe. Para mim dói muito ver meu filho chorando, então é complicado. Mas tá, Fabi, qual que é o próximo que você queria falar? Eu Os vou falar idosos, de já um é ano, idoso agora, né? de um ano que vai chegar aí no seu. Ai, meu Então, Deus, vamos ver. aí você vê o que ele já está fazendo, o que ele está aprendendo. Então, geralmente a partir dos 12 meses, né? Então é esperado que dos 12 aos 18 meses eles comecem a andar, né? A apresentar os primeiros passinhos. Essa fase é a fase que a gente chama de início de marcha, né? Ele espera que ou ele vai se puxar para ficar de pé e andando de ladinho, pegando nas coisas, né? Em relação à É para cognição. começar com 12 meses, geralmente? Ou ele pode começar, depois dos 9 já pode começar? Até É, os... é esperado que aconteça nesse meio tempo, entre o caminhar completo, tá? Entre 12 e 18 meses. Pode ser que algumas crianças andem antes, tá? Existe. Meu marido, por exemplo, ele andou completamente sem apoio com 11 meses, né? Mas tudo depende de como ele tá antes. Por exemplo, às vezes meu esposo com 8 meses já estava se puxando para ficar de pé, né? Coisa que a minha filha nunca fazia com essa mesma idade. Então depende, tá? Existe crianças que andam antes, mas é o esperado nessa fase, tá? Então não sei se você já percebeu, ele se puxa, ele fica de pé. Então, ele já anda segurando nas coisas. Uhum. Tipo, ele ainda não tem segurança para andar sozinho. Eu sinto isso assim, né? Que tipo, às vezes ele quer dar, acho que ele deu um passo só, sem a mão, aí ele tipo abaixa assim, Uhum. que acho que ele tá tentando criar coragem, assim, segurança de dar mais passinhos, né? E também Uhum. talvez está desenvolvendo talvez alguma coisa motora ainda, né? Do Sim, corpo, mas ele consegue andar bem, tipo, na parede, assim, sabe? sim. Segurando na parede, ele vai. Assim. Bom, ainda bem que tem bastante paredes, né? Porque daí eles vão andando assim, vão no sofá, vão na sala, vão no rack, vão no... Mas você vai ver que É, o próximo passo dele, por exemplo, se ele tá no sofá, ele vai sentir interesse de ir pro outro lado, tipo, completamente oposto. Por exemplo, se você tem um rack de TV, uma estante, ele vai sentir necessidade de ir. E o próximo passo é isso. Ou se ele tá no sofá e você tiver, tipo, imediatamente à frente dele, o futuro vai ser esse, deles sentir ai, meu interesse Deus. de ir em direção a algo que esteja mais longe, porque é natural dos bebês se desafiar também. Então isso é bem Sim. legal.
Com Ele essa também tá idade. começando a escalar as coisas, sabe? Tipo assim, porque tem escada, né? Então ele, tipo, sobe a escada, desce a escada. É bem perigoso, né? Pra descer, principalmente, a gente fica assim perto, né? Porque vai deixar ele sozinho e vai rolar, né? Pela escada. Mas ele sobe bem. Subir, ele sobe bem. Agora, pra descer, tá indo ainda. Mas, por exemplo, ele sobe no sofá, ele sobe na cama. E foi do nada, assim. De repente, eu vi o menino tava em cima da cama. Eu falei, que é isso? Meu Deus, e agora? Ele tá abrindo a porta, Uhum. sabe? Abrindo a maçaneta da porta, essas coisas, assim. Tá bem, assim, tem que... É aquela fase, assim, que eu tenho que Ficar ficar de assim, olho. né? É. Fica de olho, é. Mas é o que eu falei pra você, justamente criar esse ambiente seguro, né? Mais Você vai seguro. deixar ele explorando, mas sempre vai estar assim pertinho para tá olhando. E sobre descer e subir a escada, é bem interessante você ensinar ele a descer, tá? Tipo assim, diz pra Uhum. ele. Eu sempre falava pra minha filhinha, assim, ela também começou a subir mais ou menos que a cidadezinha dele, e ela subia muito bem, pra subir, chegava lá em cima. Quando chegava lá em cima, não sabia voltar. E aí eu sempre ensinava, sentava do lado. E se a gente mostrar a gente fazendo, gente, parece besteira, cara. Mas se a gente fizer, eles aprendem muito mais rápido, olhando. Então, aí eu sempre falava, vai de bumbum, bota um pezinho, primeiro um, depois o outro, vai de bumbum. Eu sempre falava, né? Pra descer de costas, né? Não de frente. De frente é mais perigoso. Gente, essa parte essa fase, né, depois, ali perto dos 11 meses, 10, 11 meses, até para os 12 meses, eu acho que foi o salto de desenvolvimento, assim, que eu fiquei mais impressionada. Porque eles começam, eu não sei se você ia falar sobre isso, mas eu já estou adiantando aqui. Eles começam a realmente entender. Não que eles não entendiam antes, mas eles começam a entender muito, entender mesmo, né? Tipo, eu lembro que, igual você falou, você dá um comando, assim, ele entende o que você está falando. Você mostra, ele vai te seguindo. Eu lembro até que ele tem um bichinho, que foi até minha amiga Vanessa. A Vanessa, não sei se você conhece a Vanessa, ela deu pro bebê, né, um bichinho, que a gente deu o nome do bichinho de Bubu, porque quando o bebê era pequenininho, ele falava assim, Bubu, bu, né, com o bichinho, então a gente deu o nome dele de Bubu. Então a gente sempre falava Bubu, Bubu, e aí um certo dia, eu assim, brincando, né, nem tava esperando nada, eu falei assim, filho, cadê o Bubu? Não é que ele saiu procurando? Ele saiu procurando o bichinho e ele pegou o bichinho e queria me dar. Ele, tipo assim, sabe? Então, eu tomei um susto. Eu falei, gente, ele realmente entende. Achei legal. Aí, quando eu mostrei pro meu esposo, meu Deus, ele realmente tá entendendo o que a gente tá falando. Foi a parte que eu fiquei mais, assim, vislumbrada. Porque, assim, gente, realmente ele entende, sabe? E aí é isso, para descer a escada, você mostra, olha, você tem que botar o pé. Ele não aprende na primeira vez, mas, tipo, fazendo várias vezes, ele começa a entender. Uhum. É muito impressionante, é muito legal, assim, de ver. Porque você acha que ele não entende nada, ele entende tudo que você faz. É muito interessante. Essa fase é muito legal, porque a partir dessa fase a gente começa a ter marcos muito mais expressivos, muito mais perto do que é que ele vai chegar, né? Então, que Uhum. nessa parte em relação à cognição, então a criança ela consegue entregar objetos que foi pedido, se você pedir um objeto, pega uma maçã, por mais que ela não saiba o que é o objeto, mas quando você já nomeia há muito tempo e pela experiência da repetição, quando você pede, ela sabe que foi exatamente isso que aconteceu com você. Ela consegue fazer brincadeiras muito mais complexas. Por exemplo, se você botar um joguinho de atividade, pega um cubo, bota aqui dentro, pega o cubo, ela vai fazer, ela começa a aprender, empilhando, vai começar a fazer também. Né? Ela consegue perceber a ausência nessa fase, que existe algo também que fala muito que é a angústia de separação. Ela tem 3 picos, um aos 6 meses e um pico muito forte a 1 ano de idade. Então, principalmente os pais, quando eles se ausentam, o bebê fica mais choroso, fica mais manhoso. E quando os pais aparecem, porque eles pensam assim, o que passa na cabeça dele, meus pais saíram e nunca mais vão voltar, sabe? Então eles não conseguem entender que você vai voltar daqui a 15 minutos, daqui a 1 hora. Para eles é como se vocês, tipo, sumissem do mapa. Então, Ai, meu Deus! por isso que sempre tem essa sensação de desespero quando você sai, quando você se ausenta, ou quando você volta e o bebê só quer ficar com você. Não... Eu lembro que quando a gente passou por essa fase, eu tava. A primeira, né, nos 6 meses. Assim que acabou minha licença maternidade, eu acho que a minha filha tava com 7 meses, eu voltei para trabalhar. Eu trabalhava numa clínica. E aí, quando eu voltava,
ela só queria ficar comigo. Então eu combinei assim, não. Espera eu chegar, eu lavar minhas mãos, como eu lidava com os pacientes, tudo, eu tomar um banho e daí eu vou encontrar ela. Por mais que eu quisesse encontrar ela rapidamente, mas eu queria fazer isso por conta que eu trabalhava com as pessoas, não queria passar nada para ela, uma gripe, uma virose, nada, né? Então eu fazia isso, eu falava, deixa ela no quarto, eu entro, tomo banho, depois quando eu saio a gente se encontra. Porque ela não me largava, tipo assim, a primeira vez ela me pegou Tipo, assim, não tipo, dá pra você ir tomar banho depois, acabou, não não, ia dar. tipo, não ia dar, entende? Então eu tinha que fazer antes. Então acontece, isso acontece aos 6, acontece aos 12 meses, e tem criança que tem um pico um pouco depois nos 18 meses também. Mas aí depende, algumas crianças acontece, algumas não. Então Ô, essa Fabi, mas pra fase, você aconteceu mais em relação a você, a mãe, ou você acha que acontece com o pai também? Essa questão do pai sair e aí a criança fica assim também, ou não? essa fase costuma acontecer mais com as mães, tá? As Mas não quer mães, dizer que não né? acontece com os pais, acontece também. Mas muito depende do vínculo que é construído com o pai e o filho, tá? Ah, não quer dizer assim, meu filho não me ama. Não. É porque é uma ligação muito mais próxima que tem com a mãe. Foi a mãe que carregou durante 9 meses, estava ali com a mãe, depois da amamentação, e sempre esteve esse vínculo muito próximo. E é sempre a mãe que é o bebê vai sempre recorrer primeiro, né? Mas não necessariamente, pode acontecer. Aqui aconteceu um pouquinho com o pai, mas aconteceu mais comigo. Até porque meu marido viajava muito, né? Então, meio que eu acho que ela já estava acostumada à ausência, assim, né? Não sei explicar bem. Já foi Mas se ela acostumando. entendia bem. Aham. É, mas é isso, Nossa, acontece com os entendi. dois. Essa fase do 1 ano, realmente, ela é muito marcada, assim, eu senti, né, comparada com as outras. É emocionante, é mais emocionante, não sei explicar. É, É uma coisa assim, parece que tá realmente chegando lá, né? Muito legal. Tá, então tá, tem mais alguma coisa, Fabi, que você falar sobre 1 ano? ó, de 1 ano eu vou finalizar, vou aplicar, vou colocar um pouquinho depois de 1 ano e 6 meses, que daí é atividades mais complexas, comer sozinha, tentar segurar a colher ou o garfinho, tentar colocar o próprio calçado, às vezes conseguir, Um depois ano e começa seis a sentir. meses? A partir de 1 ano e 6 meses. Ah, ela Tá? começa a comer sozinha daí. Colocar o Assim, calçado. não necessariamente vai acontecer, mas ela começa a tentar. Não, não quer dizer que ela vai fazer da melhor forma, porque ela não consegue fazer esse movimento assim. Então, ela vai tentar fazer assim, né? Eles puxam aqui a colher, entendeu? Mas eles vão tentar. É essa a ideia, que isso vai melhorando e vai se aperfeiçoando para ser o que a gente faz hoje idealmente, né? Trazendo a comida até a boca. Entendi. Eles vão tentar subir escadas, o seu já até sobe. Começa a tentar correr, fazer uma caminhadinha um pouco mais rápida. Já pronuncia algumas palavras, né? Não que seja a palavra expressada da forma mais correta, mas vai tentar falar banana, vai tentar falar maçã, coisas que já são rotineiras, tá? Então, ela começa a reconhecer as partes do corpo. Então, se você apontar, cadê o seu nariz? Ela vai saber, começa a saber, cadê a sua boca? Ah, legal. Cadê a sua cabeça? Sua mão, seu pé? Isso é legal também para você ir estimulando já. É bem interessante que com essa idade Você ela já acha que começa. tem que deixar a criança olhar sempre ela mesma no espelho? Tipo, frequentemente? Você acha que É, é bom? é bom, tá? É legal, porque você pode fazer essas atividades, mas ela ainda não se reconhece, né? Então ela vai se olhar no espelho, por exemplo, o seu bebê tem 1 aninho, ele ainda não sabe que o que tá ali é ele, que a imagem que ele tá vendo é Ah, ele. Então ele pensa, por enquanto, ele pensa que é outro bebê. Mas chega uma fase que ela vai se reconhecer, né? Tem um teste bem legal que eles estavam colocando aí na internet, que eu acho que a mãe desenhou uma canetinha, pegou e desenhou alguma coisa na testa da criança, né, do bebê. E aí bota na frente do espelho. Se o bebê fizer assim para limpar a sua testa, ele sabe que ele tá vendo ele. Agora, se ele tentar legal. pegar na outra criança, ele acha ainda que é outra criança que tá ali. Entende? Ele não Então, sabe que é o reflexo, ele acha que é uma parte do mundo ali. Não, ele não acha sabe que é que é o outra criança. reflexo. Ele ainda não entende que o reflexo que está ali é dele mesmo, né? Então tem um momento que ele vai entender e vai perceber que é outra, que é ele, né? E é bem legal, porque é bem assim como você falou, vai ser da noite pro dia também, ele vai estar se olhando e um dia ele já vai saber que é ele. A minha bebê, por exemplo, Engraçado. gostava muito de, tipo, ela tentava sempre beijar, era muito engraçado, ela tentava beijar. Quando ela percebeu que era ela, daí ela parou de fazer isso.
Engraçado. Nossa, é muito legal isso. Eu vou fazer aquelas. Faz, é Vou fazer o legal. teste. É legal, faz tipo um desenho nele com alguma coisa, tipo, eu uso, aqui em casa eu uso muito aquelas canetinhas de quadro branco, porque ela gosta muito de Uhum, fazer gatinho, sabe? Desenhar gatinho. uhum. Então eu sempre faço isso, mas não é o ideal, porque eu faço que depois ela sai fácil. Depois é só passar um Sim, sim. algodãozinho ela sai, né? Então eu fiz com ela, Uhum. aí eu percebi, só que ela já tava bem grandinha, ela já percebeu que tava nela mesmo. Que Mas era mesmo. eu queria ter feito antes, mas não deu. Vamos ver, vou tentar fazer. Tenta fazer, tenta. Vai experimentando, faz hoje, depois de uma semana faz de novo. É bem legal. Uhum. Ô, Aí Fabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Não, pode pode falar. falar, pode continuar. Não, eu ia Que- pular é- pros 2 anos já. Ah, não, pula aí pros 2 anos, que eu quero fazer uma pergunta depois. Tá. Aí depois dos dois, né? Eu tô falando bem resumido, gente, mas quem quiser, tem tudo isso aí, eu posso até colocar um documentozinho, daí depois se você quiser, porque eu tô resumindo bem. Uhum. Depois tem os de 2 a 3 anos, né? Então a criança consegue responder o próprio nome quando alguém pergunta. Isso foi bem claro para mim. Nossa, que o nome da minha filha é Catarina Xinhua. E aí eu acho engraçado, porque lembra que você falou assim, ai, meu nome é mudando totalmente de assunto, mas só para falar isso que eu tinha que falar. Você falou, meu nome é tão bonito que eu já falo sorrindo, né, Xin? O seu. E a gente brincando alguma coisa, você falou, o nome da sua filha vai ser assim, vai ser Sunshin também. No final não ficou Sunshin, mas ficou Xinhua e ela também fala sorrindo, Xin. Sim, sim. É, Ah, olha só. Eu nem lembrava que eu tinha falado isso. mas eu me lembrei. Até eu me lembrei esses dias, foi engraçado. E aí Ô, ela. Fabi, mas assim, mas a criança, ela responde, tipo assim, ela responde pelo nome, mas antes ela já sabia que o nome dela era esse, né? Ela já Não, entendia, né? Quando você ela chamava ela. reconhece, antes ela reconhece o próprio nome. A partir dos 2 anos é esperado que ela responda. Por exemplo, alguém pergunte para ela, qual o seu nome? Ah, Aí ela tá. fala, meu nome, ou ela fala Catarina, como minha filha fala, Catarina Xinhua, ela fala assim, a minha filha. Entendi. Então, é esperado que a partir dos 2 anos ela responda o próprio nome. Porque entender, eles entendem rapidinho, né? Eu acho que ali você Ah. não sei, a minha filha eu acho que sempre entendeu, porque ela sempre olhava quando eu chamava. Nem lembro quando que ela começou a entender, Eu né? nem Aquelas. lembro. Mas é porque, por conta também de ser a voz da mãe, essas coisas, geralmente eles olham Ah, também por conta sim. disso. Mas, assim, a partir Uhum. dos 2 anos, ela responde quando é questionado. Ela se reconhece no Legal. espelho, né? Que nem eu falei pra você, ela passa a se reconhecer. Começa a brincar de faz de conta, né? Então, ela começa a criar uma ideia imaginária de alguma brincadeira, tá? Tipo assim, a minha filha tem um brinquedinho dela que é de encaixar, ela pega e fala, isso aqui é um sorvete. Então começa a, Uhum. tipo, a criar esse mundo imaginário, né? E isso é muito legal, essa parte é muito divertida, você vai gostar muito. Legal. Eu acho interessante você falar isso, essas coisas assim, porque eu fico na minha cabeça, eu fico pensando assim, o quanto que eu não consigo imaginar isso ainda, porque eu não passei. Sabe, tipo assim, quando você falou dos marcos até 1 ano, eu conseguia passar um filme na minha cabeça, assim, de como que é, de que realmente é assim, ó, o meu bebê não foi assim, ou foi assim, tal, tal. Quando você começa a falar dos marcos depois de 1 ano, parece que eu entendo, mas eu não consigo entender direito, sabe? Porque eu ainda Uhum. não passei por aquilo. Então eu acho muito interessante essa coisa que vem, sabe? Assim, mas eu acho legal saber. Talvez quando eu passar, eu vou lembrar disso que você falou. E lembra, tá? Vou falar pra você porque lembra. Porque a gente pensa assim, não, vai passar batido, mas daí você, nossa, ela começou a fazer isso. É incrível, tá? Então, os 2 anos também são é considerado uma idade, um marco bem desafiador. Por quê? Porque ela começa a ter muita parte, avançar muito a parte do desenvolvimento cognitivo e emocional, né? Então é onde a criança Hum, entende que ela, quer dizer, ela não entende, mas ela passa a sentir medo, raiva, ela hum, passa a saber expressar dor, ela passa a ficar triste então essa fase onde ela começa a sentir isso, né? E é uma fase muito desafiadora, porque a maioria das crianças, quer dizer, ninguém, nem eu que tenho aqui meus 32 anos sem expressar 100% meus sentimentos, imagina uma criança de 2 anos de idade, né? hum. Então, é uma fase muito desafiadora por conta Interessante. disso. Então, daí entra aquela fase de birras, tem criança que faz mais birra, tem criança que não, mas
você vai ver que também é uma idade bem desafiadora. Mas tudo também deve ser estimulado, deve ser trabalhado, né? Então, aqui em casa, por exemplo, ela não conseguia no início, quando ela sentia muita... principalmente quando você... Claro, tudo tem limites, né? Elas não entendem ainda esses limites. Então, a gente tem que sempre mostrar de uma forma carinhosa, amorosa, para passar pelo aquilo da forma mais fácil. Mas quando ela é frustrada, ela ficava muito brava, minha filha. Nossa, parecia que, nossa, virava outra coisa. Mas e a gente foi trabalhando, foi conversando. E assim, gente, conversem, cara. Com 2 anos, 1 ano já, mas sempre conversa, explica por que você está fazendo aquilo, sabe? A criança tem que entender por que ela. Se você explica para ela, ela passa de uma forma muito mais fácil. Então, aqui em casa eu sempre falo: olha, agora a gente vai tirar a roupa da escola, a gente vai tomar banho, depois disso a gente vai escolher um livro. Qual livro você quer escolher? Aí daí a gente vai ler, e daí a gente vai dormir. Então, eu sempre falo passo a passo, então não é surpresa. Quando você cria assim não necessariamente você precisa fazer isso todos os dias na mesma horário, mas cria uma ordem e passa para a criança. Nessa fase, a melhor coisa que você faz é isso. Sempre explica, olha, agora a gente vai tomar banho, agora a gente vai secar o cabelo, agora a gente vai fazer isso. Porque ela se sente muito mais segura e é muito mais fácil passar por esses momentos mais frustrantes. Porque Então, por mais que a gente pense que a criança não vai entender, na verdade ela entende, né? E ela entende. se sente segura. Uhum. Entende, Entendi. E quanto mais a gente explica essa parte de uma forma assim lúdica e tal, porque depois nessa fase tem muitas coisas que desenvolve com 2 anos, tem muita coisa, né? Então tem muita coisa que ela quer fazer, tem muita coisa que ela sente vontade. Como eu falei, essa parte sentimental explode nesse momento, sabe? Então, Ô, então a Fabi, gente também uma coisa que eu queria perguntar. Eu não sei se é polêmico também, mas enfim. Vou jogar aí pra você. jogue. Ó, eu já vi assim que tem mãe que explica a realidade mesmo. Tipo assim, claro, de um jeito que a criança vai entender, mas a real mesmo. Ela fala real. Olha, filho, não pode ficar acordado, você precisa descansar agora, horário de dormir, tal, tal, tal. E tem mãe que cria uma história. Tipo assim, não é que é uma mentira, mas ela cria uma história que não é uma história real. Tipo, por exemplo, ela fala assim: filha, agora a gente tem que dormir, porque senão o lobo mau vai vir te pegar. Ou então, sei lá, é porque você tem que dormir, porque agora as fadas do dente vão vir, sei lá. Eu queria perguntar pra você, o que você acha? Não sei, pode ser alguma coisa que você aprendeu cientificamente, mas também pode ser a sua opinião. O que você acha? Você acha que é melhor você jogar a realidade para a criança de um jeito tranquilo, assim, que ela vai entender? Ou você acha que é melhor fazer essa coisa mais fantasiosa, que às vezes pode ser até uma mentira para distrair, mas às vezes nem é mentira, às vezes é só uma coisa mais lúdica, assim. Uhum. O que você acha? Então, eu vou partir sempre a parte do bom senso, né? Meio termo, em cima do muro. Eu acho que existem situações e situações, né? Por exemplo, aqui em casa, ela tem. A minha filha apresentou. Antes ela não tinha tanto problema em sentar na cadeirinha, né, do carro. Depois de 1 ano, ela sempre era muito difícil ficar na cadeirinha do carro. Então, hoje eu sou bem direta com ela, olha. Catarina, a gente tem que sentar na cadeirinha, porque se acontecer um acidente, machuca as crianças. Bem sério. Tipo, é uma coisa que não tem outro termo. É sentar lá sim ou sim. E aí eu digo pra ela, você quer ir junto? Sim ou não? Se você não quer, então a mamãe vai deixar você em casa, porque você tem que sentar na cadeirinha. Então isso eu sou bem séria. Então eu falo bem sério porque não tem meio termo. Agora, outras coisas, por exemplo, a gente está iniciando um processo de desfraude, né? Então eu tiro a fraldinha dela, aí eu falo, olha, a gente vai jogar o cocô na privada, ele vai para casa dos cocôs, por exemplo, entendeu? Então é uma coisa que a gente tem que criar um ambiente lúdico, né? Claro, porque ela, por exemplo, a gente dá a descarga, ela não sabe para onde vai, então eu tinha que criar um ambiente para ela entender para onde que vai as fezes que ela fez. Então eu acho que tudo tem um meio termo, sabe? Aqui em casa funciona assim. Quando a gente senta e conversa, ela sabe quando é sério, sabe? Então ela já entende. Quando eu falo assim, por exemplo, que eu falei da cadeirinha, né? Então, aqui em casa, eventualmente a gente deixa ela assistir alguma coisa. Então a gente sempre faz um combinado. Ela tem 2 anos e ela entende os combinados. Eu falo, olha, a gente vai assistir, a mamãe vai botar a Alexa. Quando a Alexa despertar, a gente vai desligar. Tá combinado? Tá combinado. Então, isso tipo, isso, sabe? Não existe tipo meio Legal. termo. Se vir aqui, por exemplo,
Mas eu já passei por uma experiência, por exemplo, da gente chegar e vir, acabou a energia elétrica, entende? Tipo, desligar, chegar e desligar, acabou a energia, pronto. Meu, é um chororô, sabe? Como você vai explicar isso? Acabou a Entende? energia. Só que só pelo fato de ter que desligar, sabe? Então aqui sempre funciona melhor para mim se eu sentar e explicar o que aconteceu, mas também existe momentos em que tem que ser lúdico. E eu acho que tem que ser, porque assim, para a criança é difícil algo imaginar, sabe? Deixa eu tornar, então a gente tem que partir para esse lado lúdico para tornar isso mais palpável, sabe? Então, eu acho que os dois podem ser usados, tá? As duas formas. Com bom senso ser usados. Bom senso sempre, sempre. Eu adoro essa palavra. Essas duas palavras, no caso. Bom senso. Eu adoro, eu uso pra tudo, inclusive. Tudo, né? Se a gente Eu for acho pensar que na tudo nossa tem que ter vida. bom senso. Tá, Mas é beleza. isso. Fabi, deixa eu te fazer uma pergunta aqui em relação a isso, pra gente terminar esse assunto. Sobre a questão dos dentes. Por que eu queria te perguntar isso? Porque o meu bebê, ele tem muitos dentes já. Ele tem 1 ano, ele já tem 8 dentes, tá nascendo mais 4 dentes. Então ele vai ter 12 dentes com 1 ano, mais ou menos. Talvez vai passar um pouco, vai ficar com. Só que geralmente é esperado com 1 ano que a criança tenha o quê? 4 dentes até 1 ano. Então eu queria te perguntar um pouco sobre essa questão dos dentes. Se você acha que tem uma regra, ou pode ser assim, pode ser assado. Então, existe uma média, né, que é mais ou menos explicado. Que a partir com 8 meses ali sai os dois primeiros, os dois de cima, começa pelos dois de baixo, depois os dois de cima, depois. Enfim, existe. Mas nessa parte da dentição, a genética também conta e muito, tá? Então seria interessante você sempre consultar os pais, os avós, no caso, né, os pais dele, para saber, com quantos anos nasceu, quanto tem, que geralmente eles lembram, tá? Então essa parte genética da dentição, ela é muito importante. Que nem assim, a minha filha agora ela tem 2 aninhos. Ela acabou de sair os últimos molares, né? Mas ela também teve dente bem cedinho. Eu acho que, se eu não me engano, foi 4, 5 meses assim que saiu os primeiros dois de Começou a baixo. sair. Os dois primeiros de baixo. E aí, então, isso é uma parte bem genética. Existe, assim, uma ideia, né? Que nem você falou, existe uma tabela que fala mais ou menos o esperado, só que essa parte genética é muito mais forte, tá? Então, se você consultar os pais, os pais dele, com certeza vai saber mais ou menos. Que né, a minha cunhada, acho que a minha cunhada nasceu com dentinho já. Ela já tinha os dentinhos. Já nasceu com o dente. Tem criança que nasce, né, já. Nossa, gente. Meu Deus. Então, essa parte Imagina, nasceu a criancinha com dentinhos. 2 dentinhos já. E muda totalmente, né? Porque o sorrisinho banguela é tão bonitinho, né? Depois começa a sair os dentinhos e com um sorrisinho de criancinha já. É verdade, muda mesmo. É engraçado. Então tá. Ó, Fabi, como a gente não tem muito tempo, deixa eu ver. Nossa, mas eu adorei, viu? Eu adorei tudo que você falou. Foi muito. Acho que as pessoas amaram também. É muita informação boa. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar sobre a questão que você tinha, que eu queria perguntar, né? Sobre a questão da sua rede de apoio, como que você se sentiu, tal, essa questão. E aí depois a gente pode fazer o joguinho lá. Não, ó, deixa eu te perguntar, você prefere falar da questão da rede de apoio ou você prefere falar da participação do seu esposo? Qual que você acha que é mais interessante para falar? Vamos escolher um dos dois. Eu acho que. Pode ser sobre a rede de Talvez do apoio. esposo. Ah, Da rede de apoio? pode ser. É que a gente não tem muito tempo, mas Não, tudo tá. bem. Você quer falar da rede? Vamos falar da rede de apoio, então. Você fala da rede de apoio. Aí depois, aquele joguinho dos cinco palavras, na verdade, eu vou fazer essa pergunta, tipo, momento mais difícil, aí você fala, mas assim, sem ter toda a explicação, você vai só falar qual foi. O momento mais difícil, o momento mais fácil, tarará, tá, vai ser isso. E aí, a participação do seu esposo, você pode falar nas palavras finais, eu acho. Pode ser? Ótimo, ótimo. Tá. Então tá bom. Então, bom, eu tinha conversado com você, né? Aí você tinha me falado que você queria falar sobre a rede de apoio, sobre essa questão de você estar com muitas pessoas, mas às vezes se sentir sozinha, que eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente. Eu acho que às vezes a gente pensa que não vai acontecer, mas às vezes acaba acontecendo, né? E às vezes, enfim, essa questão, né? Que eu ia te perguntar.
Minha filha acordou. A gente já vai acabar já já. Tá bom. Então, o meu pós-parto imediato, então, como eu falei pra você, eu fiz parto cesáreo, né? E ele demanda um pouco mais de cuidado, porque você já não consegue estar com a criança ali o tempo todo, no colo. Uhum. Vem cá, quer vir com a mamãe? Oi, Catarina! Sim! Oi, Oi? Sim! Oi? Oi, E Catarina, eu aí, também sou Shin, sabia? então, Bonitinha. por ser parto cesáreo, demanda um pouco mais de cuidado. Acho que você também passou por isso, né? Não pode pegar, não Sim. pode andar, não pode subir escada, enfim. Apesar de que o meu parto foi uma recuperação muito rápida, em uma semana eu já estava fazendo tudo, assim. Uhum. Mas eu estava com a minha mãe aqui, que normalmente é a principal rede de apoio que a gente tem, né? Quando a gente consegue ter. A minha mãe ficou. A gente mora em outra cidade, em outro estado. E aí a minha mãe ficou aqui comigo, acho que uns 40 dias. Acho que foi isso. E também estava minha sogra, todo mundo aqui. Mas, quando a minha filhinha completou 15 dias, ela teve cólica muito rápido, né? Ela teve cólica muito cedo. Então, Uhum. fica aquela angústia, sabe? De, ai, não sei o que eu faço, não sei. E aí, cada mãe tem uma opinião diferente. Eu acho que ter duas mães, eu acho que dificultou um pouco. Porque cada mãe tinha uma opinião diferente. E aí, Uhum. e meu esposo teve que viajar a trabalho, né? Então, ele ficou aproximadamente, acho que ele viajou 30 dias? Acho que foi mais ou menos 30 dias. Então, imagina, tipo, você tá com um bebê de 15 dias e o seu marido fica 30 dias fora, tipo, muito mais que a idade do bebê, né? Então, Meu foi Deus. muito difícil pra gente, né? Porque ele sentiu bastante dificuldade, a gente falava todos os dias, e era aquele. Apesar dele estar longe, ele foi muito forte na minha rede de apoio, porque eu ligava, eu chorava, ela teve cólica, eu não sei o que eu faço, ai meu Deus, isso, que é aquilo. Mas, assim, eu acho que a gente fica numa fase muito complicada, né? Porque é aquele turbilhão de Uhum. hormônios, aquela coisa que você não sabe, nem você mesmo consegue lidar, ao passo que você quer proteger e cuidar do seu filho com todas as suas forças, né? Uhum. Então eu fui apelidada de E Dona você tá Onça. cansada, mas você quer cuidar e tá cansada, mas quer É. cuidar. Então, uma coisa que eu fiz assim é que assim, como cada mãe tinha sua opinião, né? Cada um tinha, comigo eu fiz assim, a minha mãe teve 4 filhos, ela fez daquele jeito, e a minha sogra fez do outro jeito, e eu queria que fizesse do meu jeito. Então a gente eu acabava com aquele sentimento assim, tipo, ai, como se eu estivesse sozinha, não tem ninguém para me apoiar no que eu quero, sabe? Porque meu esposo Uhum. estava longe e era uma coisa que ele também queria. Então a gente já foi logo fazendo tipo um combinado, né, entre as mães. Então a minha sogra me ajudava mais durante o dia e a minha mãe durante a noite, né? Então eu ia Uhum. lá quando eu tinha. A minha filha dormia bem, tá? Ela sempre dormiu 5, 6 horas seguidas ali desde o começo, mas quando ela acordava, minha mãe já pegava, dava uma mamada, e minha mãe já trazia água, porque é uma coisa insana, né? O amamentar e a, a sede que isso traz. E Verdade. aí a minha mãe ficava nessa parte mais noturna, e aí lá por volta das 4 da manhã, quando ela acordava pra mamar de novo, eu dava mamar e ela já ficava com a minha mãe fazia dormir e eu dormia. Então isso foi muito bom, porque Uhum. apesar de ter esse cansaço, eu tinha pessoas com quem contar, sabe? Mas Uhum. eu acho que a gente tinha que ter aquela. No começo, os primeiros dias que foi mais difícil pra mim, foi tipo, aquela coisa de deixar a pessoa cuidar, sabe? Eu ficava, tipo, muito. Tipo, Uhum. é meu, é minha, deixa que eu proteja os filhos, eu cuido, Sim. sabe? Nossa, Fabi, eu me identifiquei muito com você agora. É. Uhum. Então, no começo, foi uma coisa que eu também tive que aprender. Eu acho que tipo, é super normal, tudo bem, isso acontece com todo mundo. Mas Uhum. você entender que se você tá cansada, é melhor você deixar outra pessoa olhar para você descansar, Uhum. porque tudo isso gera muitas outras coisas. Então, assim, Uhum. eu não tive tanta dificuldade no amamentar, mas a minha filha demorou muito tempo para ganhar peso. Né? Então ela não ganhava peso, né? Então isso foi uma sensação muito angustiante porque meu esposo estava longe, e assim, ninguém entendia por que ela não estava ganhando peso, né? Então é aquela coisa preocupante que você fica. Ela nasceu bem gordinha e foi diminuindo, 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 sabe? Não estava ganhando, além de não ganhar, estava Uhum. perdendo. Então a gente suplementou com Uhum. fórmula. E aí eu lembro
que aqui perto de casa a gente tem uma assistência de saúde pública muito boa, né? Muito boa mesmo, excelente. Eu ia todos os dias, todos os dias, todos os dias. A enfermeira de lá, tipo, virou minha amiga. Ela me recebia todo dia, ela me ajudava. Não, eu vou te ajudar na amamentação, você tem que fazer assim para ir acordando ela, porque ela é muito dorminhoca, ela sempre quer dormir, por isso que ela não tá ganhando, então acorda ela. E ela ficava comigo ali 1, 2 horas, sabe? Todos os dias para me Nossa. ajudar a fazer. Então, tipo assim, ela foi minha rede de apoio também. Então, eu sempre considero ela, sabe? E, assim, foi tão impressionante que eu conversava, eu chorava, ela me ajudava, me acolhia. E era aquela coisa que eu queria, tipo, sem, sabe aquela pessoa que eu queria neutra, sem opinião, tipo, sem raiva, sem... Era essa Eu só pessoa. quero chorar pra você, só isso. Isso, e foi incrível, assim, sabe? Claro, nem todo mundo tem isso, né? Mas eu, graças a Deus, tive sorte do suporte público aqui ser excelente nesse aspecto. E eu ia lá e Você tá ela falando desde onde? Botucatu ou de Florianópolis? Botucatu. Eu tô falando de Botucatu, Botucatu. interior de São Paulo. E aí era incrível, porque assim, ela me passava confiança, ela me dava força e ela não tinha aquela, você faz isso, faz aquilo, sabe? Ela falava, segue seus instintos, você vai se sentir bem, e sabe, dava aquele suporte. E eu acho que pra mim foi, tipo, nossa, foi excelente, porque Libertador. por mais que eu tinha todo o suporte, mas assim, eu falava, por exemplo, eu não queria medicar minha filha com anticólicas, né? Então eu queria sempre metodologias naturais, que não fosse influenciar em outras coisas, porque todo medicamento tem ele traz uma coisa boa e também ele traz outras coisas junto com ele, né? Então eu sempre queria fazer das coisas mais naturais, mas tipo assim, a minha mãe já não defendia, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E tudo bem que é a opinião dela, mas eu não queria fazer, entende? Então eu não me sentia apoiada nesse aspecto. E eu acho que muitas mães passam por isso, de ter opinião diferente. E às vezes, porque ter aquele laço materno já com a sua mãe, você acaba deixando fazer daquela forma, né? E acaba ficando Entendi. frustrada, se sentindo sozinha também. Então eu enfrentei um pouco isso, apesar de estar bem, né, acompanhada. Mas assim, eu acho que também é aquele turbulhão de sentimentos que a gente está sentindo, a gente não consegue separar Os bem as coisas. hormônios e tudo. Sim, eu acho que a gente exagerava algumas coisas que hoje a gente olha e fala assim, nossa, você não precisava ter exagerado tanto assim, mas naquela hora você tá sobrecarregada, tirando que às vezes você passa por um trabalho de parto muito grande, muito tempo, né? Ou então, no meu caso eu fui para cesárea, mas antes eu passei por um período de 26 horas de tentativa. Então assim, eu tava exausta, né? Quando eu cheguei em casa, eu estava exausta. E não adianta, gente. Depois que o bebê nascer, não tem como descansar, entendeu? Descansa tudo que você quer agora, porque depois. Entendeu? Então, mas interessante você falar isso. É que é questão psicológica mesmo, né? Às vezes a gente tem a rede de apoio física, mas a gente às vezes se sente não apoiada psicologicamente, mas às vezes também é quase impossível de ter um apoio psicológico, porque é uma coisa muito ali na sua cabeça mesmo, é você e você mesma, né? Interessante. Fala disso. Desculpa, minha filha apareceu com um brinquedo novo de Natal ali. Mas assim, é exatamente sobre isso, essa parte. Eu acho que a gente tem que, sobre essa parte psicológica, esses sentimentos que a gente fica muito agitado, não consegue decifrar, eu acho que a gente tem que procurar uma pessoa ou uma forma da gente conseguir expressar. Porque a gente reprimir também não é bom, sabe? Então, que nem assim, eu fui no Sistema Único de Saúde, fui ali numa consulta com a enfermeira, que aqui realmente era muito bom, não sei se todas as pessoas têm essas condições, mas vai, conversa com alguém, com um médico, um profissional, um fisioterapeuta, aquela pessoa que você... se você já tem um pediatra e gosta, vai lá, conversa, marca uma consulta. Enfim, para sair daquele ambiente que tem muitas opiniões fortes e outros sentimentos também, né? Porque o nosso sentimento fica muito envolvido, no caso da minha mãe, minha sogra, meu esposo, e aí acaba contando para decisões, tomadas de decisões, né? Então, que nem eu falei para você, por ser minha mãe, eu deixava ela fazer aquilo, mas não era o que eu queria, por exemplo. Entende? Então. E aí você fica com aquela coisa atrás da cabeça pensando, não era o que eu queria, mas eu tenho que fazer e tal. Sim. Entende? Então, eu acho que. E também conversar, eu acho que a conversa é isso, porque você conversando, sempre de uma forma respeitosa, explicar, eu queria fazer assim, se não der certo, a gente pode tentar o seu, sabe? Tentar, eu Se acho que precisar chorar, chore. Não tem problema, chore. Né? Pode entende? chorar. E sempre conversar, Ok. porque a rede de apoio tá ali para te ajudar também, né? Então a gente também tem que saber receber ajuda, né? Sim, verdade.
Ótimo. Tá, Fabi, pra gente terminar, vou fazer o seguinte, eu vou fazer, ó, eu vou te falar 5 palavras, você vai me falar assim, em uma palavra, ou uma frase, assim, pode ser uma Uhum. frase também. Eu vou te perguntar, você vai falando. Aí, nas considerações finais, a gente vai falar um pouquinho, bem curtamente, assim, sobre a ajuda do seu esposo, o que você pode falar para os pais, né? E aí é isso. Tá. Tá, então vamos lá. Tá pronta? Tô, vai. Tá, então vamos lá. Ó, a primeira palavra é momento mais difícil da maternidade. Em uma frase, assim. Mais difícil? Hum, acho que é isso, os acidentes, as quedas. Acho que foi mais difícil pra mim. Ok. Isso é tenso, né? Momento mais feliz da maternidade. Nascimento, sem dúvidas. Nascimento. Chorou? Chorei horrores. Chorei Quando horrores. escutou o grito, né? Da criança. Nossa. Qual o seu maior aprendizado na maternidade? Paciência. Acho que foi construir essa parte, né, da paciência, porque não é pra explicar, mas é isso. Tá. Tá. O que significa família pra você? Família é ter com quem contar, né? Você, independente de ter relacionamento sanguíneo com a pessoa, eu acho que família é aquela pessoa que tá ali com você em todos os momentos. Pra mim é isso. Tá. E futuro? Ai, futuro. A Deus pertence, né? Tô Ah, brincando. Deus pertence, mas assim, Tô futuro, brincando. ai, sei lá, tipo, eu imagino minha filha na faculdade, formando a família dela, acho que pra mim é isso. Futuro. Não sei onde eu vou estar, mas eu Legal. espero que ela faça isso. Beleza. Ah, ok, foi legal suas respostas. Tá. Ó, agora vamos finalizar. Eu vou te dar as palavras finais para você finalizar, mas eu queria que dentro das suas palavras finais, primeiro você falasse um pouquinho, mas bem rápido assim, que a gente já tá estourando aqui, né? Quase 2 horas de podcast. Desculpa. Acho que eu vou trocar o nome do podcast de Virei Mãe pra Flow. A Tem que pessoa ser. fala o que quiser, né? Tá. Você fala um pouquinho, assim, quanto que foi bom a ajuda do seu esposo, o que foi difícil que ele consertou ao longo do caminho, assim, mas bem sustentamente, tá? Uhum. E aí você fala as considerações finais. Mas antes disso, queria te agradecer por você ter vindo mais uma vez aqui. Eu acho que nossa, minha cabeça tá assim, ó, tipo, eu aprendi muitas coisas, achei muito legal. Me identifiquei com várias situações, acho que muitas coisas que aconteceu com você aconteceu comigo também. Então, acho que foi de muito grande entendimento e até para os próximos meses também, né, do meu filho. E espero que o pessoal aí de casa também tenha se identificado, tenha gostado bastante. Então, quero agradecer muito a sua participação. E agora te dar a palavra final aí. Eu quero agradecer pelo convite sempre, né? Pode me chamar sempre que você vê uma portinha aí para mim. Então, nas palavras aí nas considerações finais, eu quero falar um pouco sobre a participação do esposo, né, que eu já tinha falado, que a gente ia falar sobre isso. E eu acho que é muito importante, né, para aquelas mães que têm essa rede de apoio, que são casadas, né, que construíram essa família. Opa, peraí. Ai, meu Deus, saiu da tela. Aqui, desculpa. Eu tô te vendo. Não, Imagina. é que saiu da minha que tinha saído. Enfim, eu acho que essas mães que têm isso, eu acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor, porque assim, a gente é mãe, gente, mas os pais também querem ser pais, né? O que eu mais sofri, na verdade, com isso, por mais que meu esposo quisesse fazer a parte dele, né, que eu não digo que é ajudar, porque na verdade é a parte dele, porque os pais, assim como eu sou mãe, 50% mãe, 50% pai, né? Então, Sim. eles têm que fazer a parte deles. Então, quando ele ia fazer a parte deles, eu era tão crítica que muitas vezes impedia ele de fazer a parte dele, né? Porque, ia trocar fralda, como ele não fechava direito, sempre vazava o xixi e tal. Então eu ia lá e vai, não é assim, tal. Às vezes ele queria com toda boa vontade fazer, e nem assim, o banho, por exemplo. Eu sempre tinha medo do meu marido deixar ela cair no banho, então ele nunca deu. Ele dá agora grande, né? Mas quando ela era bebê era sempre eu que dava. Então, eu acho que a gente também tem que saber aproveitar isso, né? Porque eles não sabem, mas eles vão aprender, assim como a gente também está aprendendo, né? Acontece que a gente é muito mais esperta, né? Tudo bem. Mas sobre isso eu queria falar, a gente tem que ser um pouco menos crítica no começo, deixar eles ir fazendo da forma que eles conseguem, até que eles consigam também ter confiança, porque
que eu vejo com meu esposo, por exemplo, tinha bastante isso, né? Tinha aquela insegurança, aquela coisa, e eu, sendo muito crítica, eu acabava podando as ações dele, né? E que depois me prejudicava, porque quando eu precisava, ele não conseguia fazer. Então, eu acho que a gente tem que ser assim, deixar eles ir fazendo da forma que eles ir conseguindo, e depois eles mesmos se desafiando, mas eles têm que entender que o papel deles é esse, né? A responsabilidade é meio a meio. Né? Então, acordar de madrugada, por exemplo, eu lembro que meu esposo sempre levantava, quando ela acordava, ele pegava, ele fazia dormir, né? Então, eu acho que não é ajuda, né? É a parte dele. É o papel dele. Uhum. Então, é isso. Sim, legal. Então tá bom. Ótimo, foi muito legal esse podcast. Adorei, espero que o pessoal tenha gostado. Muito obrigada, Fabi. Eu que Dá um agradeço. tchauzinho pro pessoal aí. Eu E bom, agradeço. ó, já tá combinado. A gente vai te trazer outras vezes aí. A gente vai conversando sobre o que você está se especializando e tudo mais. E aí no futuro a gente traz você de volta. E Sim. quando você tiver o seu podcast de volta aí, você me fala que a gente dá uma anunciada lá também pro pessoal participar. Vamos. Uma coisa que é Tá, legal, sempre pede para curtir e compartilhar. Sempre dá certo. isso, isso. Tá bom, então, Fabi, muito obrigada. Pessoal que está assistindo ou que vai assistir ainda, muito obrigada por estar aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa as dúvidas de vocês lá nos comentários, tanto no Instagram, no YouTube, se você tiver alguma dúvida, se você concorda, não concorda com alguma coisa, enfim. É isso. Beijo e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.